A música tá baixando, é sinal que tá valendo. Tá com o som? É sinal que tá valendo. Tudo bem com você que tá em casa? Seja bem-vindo ao MandaCast. Hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde. Mano, você tá legal. No frio, você fica um pouco mais elegante. A gente tá... Parece aqui as bandas de worship moderna. Olha lá. Ó. Tem fogo nos olhos. O pessoal, é pra não mostrar como tá o cabelo sem creme, porque pelo amor de Deus. Paulinho, viu? Tá bonito, né, Paulinho? Tá. Hoje a gente tá aqui com a nossa equipe maravilhosa novamente. Estamos aqui com a sua companhia. Já curte esse vídeo, já compartilha pro pessoal conseguir assistir junto. O chat tá ativo. Já pra vocês mandarem mensagem manda aí. Link pra galera. É isso. Vai aí. lá, pega assim, ó, o botãozinho compartilhar, copia esse link que você tá assistindo. Manda no WhatsApp. Aproveita no comecinho, a gente ainda tá esquentando, então já manda. Aproveita pra... Ui, quase derrubou minha água. Já aproveita, vai nos grupos de WhatsApp da família, do grupo de gêmeos, dos seus amigos, vai lá e manda o link e fala: meu Deus, o MandaCast de hoje tá insano, tá maluco. Mas hoje a gente vai ter o nosso primeiro MandaCast político. Pra valer. Hoje você vai falar polêmico. Político, talvez tá mais aqui. político que polêmico. Mostra a nossa candidata convidada. Ó, olha lá quem tá aqui. Quem diria... Olha, eu ia falar que trocou minhas fraldas, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, errado, mas que me carregou no colo eu sei. Exatamente. Tem noção disso? Lucas no colo? Tenho. Hoje não dá pra segurar, né? Tá Tem noção que eu tenho uma idade avançada, casada, e temos aqui uma pessoa que não trocou minhas fraldas, né? Que todas as... Que honra, hein? Que honra. Você chegou a trocar uma fralda minha? Não. Cheguei Uma a... das poucas que não existe. Porque Cheguei o Lucas foi a embalar, mas não troquei fralda. Embalar? Não. O que é embalar? Embalar. Porque na época tinha mel, né, pra cuidar, então... Mas iam pras festinhas juntos, já desde bebê. Festinha de criança. Tia Pati. Exatamente. Tia Pati, que não é mais só tia Pati. Caramba, desde que eu era um bebê até hoje, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Você era um menininho. Era um bebê. Você trabalha. A Pati, ela era tia Pati. E agora... Um senhor casado. Senhor casado, cara. A gente Evoluímos. Ó, e não posso deixar de citar aqui a companhia, seu Zé. Que honra, o senhor. Não é o seu Zé Pizza, gente. Não, calma. temos um intercessor em nosso meio, um homem abençoado que tá aqui cobrindo o nosso programa de oração. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe o senhor. Diferenciado. Agora eu acho que eu já quero isso, ó. Já quero ele aqui todo o programa. E uma vez, agora vai ter, ó, escala da intercessão, Leia. Escala da intercessão, ó, todo o programa, ó. Terça usou quartas de noite, já bota alguém na escala. Por favor, isso aí. Porque, a gente chama uma candidata a... Deputada estadual. Deputada estadual, que a gente vai conversar sobre isso. Exatamente. E aí, ela vai vir com a assessoria dela. Assessoria intercessora. Pela oração. Não é só assessoria política, tem assessoria espiritual. Já começou diferente. Já mostra que tá muito preparado. Caramba, hein? Paty, conta pra gente um pouquinho, bem resumido, da sua... Perdão, agora eu tentei devolver. Você é vingativo? Da sua trajetória até deputada estadual, e a gente já vai daí pra frente. Beleza. Bem, eu já vou entrar direto na deputada estadual para a história não ficar muito repetitiva. Depois vocês colocam o link de onde vem minha história até chegar aqui, porque eu já tenho... A gente vai pôr, aqui na descrição do canal, a gente vai colocar a história da síndica do Bolsonaro. Já pode chamar assim? Sim. Já pode mandar. Já tá em Já. Esse slogan, síndica do Bolsonaro. Deputada estadual pelo Patriota. O número é 51888. A síndica do Bolsonaro. Tá começando a divulgar agora, fala de novo o número. Exatamente. 51888, a síndica do Bolsonaro. Caramba, moleque! Não tem como esquecer. 51888. Tivemos a propaganda eleitoral. Não é ótimo? 51888. 51888. Uma boa ideia, né? Não, perfeito. Acho que mais fácil até de gravar. Fechou? Muito bem. E aí, então, vocês vão conhecer a história da síndica do Bolsonaro aqui, clicando no link. É uma outra live que conta um pouquinho de como nasceu essa veia política, né? Como você começou a se envolver com tudo isso. Vamos. Bem, a gente está num momento do país bem
em ebulição, principalmente na parte política. Então, assim, eu já estava acompanhando política há anos, né? Eu já vinha de outros governos. Quando eu era adolescente, eu fui nos Caras Pintadas. Então, assim, já tinha um certo envolvimento. Depois deu uma parada. Aí, quando a gente começou esse problema aí do mensalão, petrolão, eu acho que a maioria dos brasileiros começaram a ficar mais ligados. Entendeu o que estava acontecendo. Entendeu o que estava acontecendo. Aí eu acompanhava sempre as meninas do Jô, não perdia para ver o comentário político da situação do país. E eu lembro que eu me peguei, muitas vezes, orando pelo nosso país, né? E aí a minha oração era sempre assim, ai, Senhor, levanta um exército de homens e mulheres preparados para estar entrando no Congresso, no Senado, né? Nas assembleias legislativas, e aí sempre orando, porque eu entendia que era o melhor para o nosso país, mas sempre fiquei nos bastidores. Quando tinha as campanhas de jejum pela nação, também fazia. E aí fui surpreendida com um convite. Tava orando para Deus levantar alguém, ele olhando você, levantar. Pois é, e aí quando eu fui convidada, foi muito assim, interessante, porque na hora eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não me peça isso. Eu já tinha saído de uma situação complicada, né, de uma gestão já de condomínio que foi bem judicializada, até por isso eu sou a síndica do Bolsonaro. Virei a síndica do Bolsonaro. Enfrentei um STF, como seria? Não, como diz o Emílio, o Randolph Rodrigues dentro do meu condomínio. Só para quem não tá entendendo, se você quiser saber um pouquinho mais, é justamente nessa live que a gente falou, que ela contou essa história, e resumindo muito, só para você não ficar muito perdidão, ela teve uma experiência, acho que foi 8 anos que você falou? Foi. Foram 8 anos como síndica num condomínio. Que foi totalmente judicializado nos últimos anos. Se levantando. Eu não fazia ideia de que era... A gente brinca, né? Que a esquerda, eu não sei o espectro político deles, mas tem cara, né? Era muito a atuação deles era muito similar à do Randolph Rodrigues no Congresso. Então a gente acabou, o pessoal mesmo falava, nossa, isso aqui parece Brasília, parece Bolsonaro e o PT aqui brigando. Mas todo condomínio que é assim? O seu é especial? Não, mas eu não quero tocar em assunto de condomínio, porque eu já tô cansada de falar de condomínio. Condomínio, você assiste na live. Então síndica do Bolsonaro, mas vamos passar agora para estar lá dentro da política. E então, aí quando ele me convidou, eu neguei a princípio, falei não, de jeito nenhum, fugi alguns meses do assunto, e até que ele me explicou, ele falou, olha, você tem todos os atributos que a gente precisa para um político. E aí ele conseguiu me fazer enxergar que realmente, porque aí ele falou, você mexeu com finanças, com gestão de pessoas, com conflito, com estrutura, então assim, uma minicidade. E eu falei, tá bom, conseguiu me convencer, conversei com meu marido, que se ele não estiver junto comigo, né, ele conversou, essa pessoa conosco, e aí eu aceitei e falei, vamos ver, né, vai me levando, eu nunca tinha entrado do outro lado da política. E aí, assim, acabou dando certo, né, eu já tenho um número, vou concorrer e já tenho as minhas plataformas políticas, né? Porque eu não estou entrando nisso só por entrar. Eu tenho que ter um objetivo, sim, né? Claro. Porque senão eu continuaria cuidando da minha vida e eu acho que eu teria até mais sossego. Mas se caiu na sua mão, você tem que fazer. Porque o que eu penso é o seguinte. Quando eu fui chamada, a princípio eu falei, não, eu não quero. E aí a pessoa me convenceu de que eu tinha todos os atributos para... Aí o que eu falei para Deus? Eu falei, olha, eu não quero estar onde Deus não queira que eu esteja. Mas eu também não quero deixar de estar onde Ele quer que eu esteja, né? E aí eu coloquei isso diante de Deus e tive paz. E aí comecei, né? Comecei e assim, eu já era antenada, mas assim, eu era muito antenada em nível Congresso, não em nível São Paulo. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui chamada para isso, eu comecei a perceber, porque o que eu comecei a fazer? Comecei a assistir as TV Câmara. Comecei a saber o que estava acontecendo. E aí eu falei, gente, a coisa começa aqui, né? Começa pelos estados. Sim. Porque tudo bem, lá de cima vem certas leis, mas tem muitas leis que são estaduais e que engessam a gente. Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, cada estado teve, o STF deu para cada estado o direito de trabalhar. Certo. E a gente sabe que aqui, né, teve
lojas na 25 de março que foram soldadas, né? Assim, o que foi feito, na minha opinião, foi uma coisa assim insana. A gente não tinha necessidade de ter feito do jeito que fez. Até pro pessoal de casa entender, porque tem muita gente que é muito desligada em relação a isso. Vira massa de manobra, a expressão exatamente, correta, né? Porque qualquer coisa, qualquer pessoa que chega e fala com um pouco mais certeza, a pessoa fala, é isso mesmo. Consegue explicar um pouco como funciona essa divisão de poderes para o pessoal entender até você chegar no que faz um deputado estadual? Beleza, no caso. Beleza. Então nós temos os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. No judiciário a gente tem a Corte Suprema, né? O STF, toda a parte que julga, né? As leis. Nós temos o legislativo, que são aqueles que fazem as leis, e nós temos o executivo, que é o que executa. Então, a gente tem no executivo o presidente, né? E temos os governadores no estado, os prefeitos no município. E nós temos os deputados, que são os legisladores, que são os que fazem as leis. E nós temos o judiciário, que são os que julgam as leis. E o deputado não é menos importante do que o executivo. A gente percebe agora. Isso, né? Nós temos um governo que o executivo está completamente engessado porque o legislativo não está caminhando junto. Uma parte, né, não está caminhando junto. E aí a gente enfrenta esse problema, que inclusive foi o que eu enfrentei quando fui síndica. Porque eu tinha uma parte do conselho que ia na contramão. Então, eu imagino, eu me coloco às vezes no lugar do presidente, o quão difícil é você ter ideias que são boas para o país e você não conseguir colocar em prática porque tem deputados e senadores buscando interesses pessoais e impedindo que o Brasil se desenvolva. A gente vê que o presidente sozinho, sem esse apoio dos deputados, essa galera, ele não consegue ir muito longe porque, de fato, ele não consegue pôr em prática. Engessado, acho que é uma expressão que pega muito, porque ele quer fazer, ele quer executar situações que ele não tem a possibilidade, muitas das vezes, porque essa parte do legislativo está muito travada. A gente viu muito isso na pandemia, porque o pessoal ficava confuso. Eu mesmo já fiquei muito confuso. A gente ligava a TV, tava o nosso querido presidente lá falando, vai trabalhar. Vai trabalhar. Aí você, no mesmo canal, às vezes, apareceu o nosso governador falando, não vai trabalhar. E se você for olhar, nós temos os deputados, né? Então, a gente tem, assim, os nossos deputados, a Câmara, muitas vezes, o Congresso, né? Ali, a Câmara dos Deputados, porque o Congresso é a junção da Câmara dos Deputados com o Senado, os dois juntos se formam o Congresso. Então, a gente tem, às vezes, os deputados federais, eles até aprovam, mas quando chega no Senado, para. E aí é que a coisa fica complicada, né? Porque pela nossa Constituição, se o STF estiver trabalhando de forma irregular, fazendo algo fora das 4 linhas, o Senado vai lá e ele põe ordem na casa, ou entra com impeachment, ele tem o poder de alterar isso. Só que, ao mesmo tempo, o STF também tem o poder de controlar o senador. Então, assim, eu não sei se o Brasil já viveu isso antes, mas é assim... O que está acontecendo agora. O que está acontecendo. Então, vamos supor, se você tem um senador de rabo preso e o STF tem ali para julgar o caso dele, então, assim, se você tentar me tirar, eu te condeno. Então, fica assim, eu não te condeno, que você pode tentar me tirar, e eu não tento te tirar, que você pode... Você entende? Sim. Então, a gente tá com uma situação muito complicada, né? E ainda assim, que graças a Deus, com toda essa complicação, a gente vê que o Paulo Guedes ainda conseguiu avançar em muito, né? A gente está com desemprego em queda, a economia já está girando, né? No resto do mundo a coisa está muito feia, a inflação dos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos, e nós aqui, ao contrário, a gente está tendo, essa semana, né, saiu que o PIB, mais uma vez, subiu, a estimativa do PIB era baixa, e a gente está sempre conseguindo... Desculpa. Nada. A gente está sempre conseguindo superar o que a estimativa que era ruim colocava. Então, a gente está, assim, conseguindo deslanchar bem, porque a gente tem uma equipe boa. É que o pessoal se baseia muito pelo mercado. Sim. E aí, isso, infelizmente, eu espero de verdade que, por exemplo, hoje o MandaCast ajude a abrir o olho do pessoal em relação a isso. Sim. Porque não é... O pessoal fala, a inflação foi absurda, então o governo fez besteira com a economia. Porque a gente chegou...
o óleo era 5, agora tá muito mais caro. Mas é uma análise muito superficial. Se você são os parâmetros que a população Você vê que tem, né? o combustível aumentou no mundo todo, né? Mas a gente teve a guerra, né, da Ucrânia, a pandemia que foi mundial. Então, assim, faltou insumo. Então, aumentou tudo. O que o presidente fez? Então, vamos diminuir o ICMS, né, dos estados, e a gente consegue baixar o combustível. Se cobra menos imposto, né, e o pessoal consegue diminuir o preço da gasolina. Graças a Deus, a gente, no nosso estado, o governador baixou, né? Então, porque eu sei que tem alguns estados que eles não estavam querendo baixar o preço. Aí, eu vi o pessoal da oposição falando, mas baixou o imposto, é menos arrecadação para o Estado. Não é menos arrecadação, porque se você gasta menos com a gasolina, você vai gastar mais no supermercado, que comprando impostos, e que você continua girando o imposto. Então, assim, é muito simplista falar que não, você está tirando a arrecadação. E, assim, quando que a gente viu um governo que baixasse imposto? Nunca, e é loucura, nunca, né? O cara reclama da gasolina que tá aumentando. Aí vem uma solução, ele reclama. Não, sua solução não vale. Exatamente. Todo governo, normalmente, ele quer aumentar imposto. E a gente diminui o imposto. E eu acho que, assim, que o povo tá vendo isso, né? Uma dúvida que eu fiquei quando fiquei sabendo que se estava se candidatando, eu vi que era para deputado estadual, mas seria a primeira experiência política. Sim. Não, teve uma baita experiência como síndica, mas política mesmo seria a primeira. Por que você já deu esse salto direto para deputado estadual e talvez não uma coisa mais regional, mais município? Porque eu fui chamada para esse cargo. Chamada e assim, mesmo. Essa eleição agora da gente de 2022, ela não é para cargos municipais. Então, não tem vereador agora. Então, se eu estivesse concorrendo para vereador, seria daqui 2 anos. Né? E assim, quando a pessoa me chamou, ela falou assim, é para deputada estadual. E eu ainda falei, mas por quê? Porque é para deputada estadual. Eu falei, então, tá bom. Se essa direção que você está tendo, beleza. Então, eu fui. Inclusive, quando eu cheguei no partido, também comentaram isso. A primeira, mas para... E assim, nós temos, né, pessoas que primeiro mandato foi para deputado estadual, outros para federal e... Dá para fazer. Dá para chegar lá. Eu acho, assim, vereador, você vai estar mais próximo aqui do povo, é município. Mas você vai estar fazendo política do mesmo jeito. Né? O vereador vai estar cuidando do quê? Dos interesses do município. Ele vai estar mais perto, né, a prefeitura. No caso, eu estaria mais próxima aqui da capital. Agora, como deputado estadual... você não cuida só da capital, você cuida do estado todo, né? Inclusive o interior. E, assim, é um desafio, né? Fomos chamados... Nem sei se dá para falar de números, assim. Mas estava pensando nisso. A questão do... Não é que a gente é acostumado a pensar em São Paulo, capital. Mas é algo muito além. Quantos votos precisa, assim, para você conseguir competir numa situação dessa? Como que você pensa, por exemplo, de alcançar o pessoal do interior? Não sei, eu penso nos 60 mil votos. É assim, é um desafio. É um desafio, né? Porque quando me chamaram, eu ainda brinquei. Eu falei, nossa, mas eu não sei nem se eu tenho... Sei lá, a minha família toda vai votar em mim, dá, né? Tipo, 1000 amigos, 1000 da família. Mas assim, eu não tô pensando muito em número de votos. Eu tenho que pensar que... No foco, do que você vai fazer. No foco. Assim, querendo ou não... Faz parte da estratégia, né? Buscar. Eu penso assim, por exemplo, do lado da loja, tem um negócio assim, eu preciso focar em ter o melhor produto, o melhor atendimento, só que adianta eu ter o melhor produto, o melhor preço, se ninguém souber que eu tenho... Se eu sou uma pessoa séria, honesta, se eu tenho um produto de qualidade e num preço muito justo. Então, entra essa parte de... Preciso que a galera saiba. Entendeu? Exatamente. E é isso que a gente... Por isso que a gente está gravando, né? Esse MandaCast. Para conhecer as ideias. 51888. Isso aí, 51888. A síndica do Bolsonaro. Já vai marcando, galera. Aí, vamos voltando aqui para a pauta de São Paulo, né? Porque a gente fala e tem que colocar as coisas que a gente tem em mente. Uma das coisas que me... incomoda muito é a educação aqui em São Paulo. Né? E assim, é uma coisa que ela já vem degringolando há muito tempo. Né? Só que assim. Fazer decopagem, né? Só que agora nós chegamos no nível hard. Tá hardcore. Chegamos no nível hard da coisa, né? O analfabetismo funcional
Gente, é mais da metade do pessoal de escola pública. Que lê e não sabe o que tá lendo, o pessoal não, nem quando sabe ler, né? Tem aqueles que só sabem escrever letra de forma, não sabe escrever letra cursiva. Não, eu sei escrever né? letra cursiva. Você sabe. Eu só prefiro letra de forma. Preguiça. Mas você sabe, eu sei porque você foi. Eu acompanhei sua alfabetização, calma, né? que isso? Não me assusta não, hein, mano? Não me assuste. Eu não sei me interpretar assuste. um texto. Nasceu pra ser americano? Não, é porque a gente é das exatas. Exatas a gente aprende que tem que escrever letra de forma. Tá vendo? Ó, você conseguiu chegar, Toma. se formar em exatas. Uma coisa que tá muito difícil para os alunos hoje em dia. Também. Né? É a mesma coisa. É assim, eu falo que as coisas chegaram no ponto que chegou, não foi à toa. Isso tudo, na minha opinião, isso tem método. Né? A coisa foi acontecendo para chegar no ponto que a gente chegou. Método para degringolado? Sim. A gente está... Até o pessoal da oposição gosta de falar que os conservadores falam muito sobre gramscismo, né? Sobre Antônio Gramsci, que foi quem quis trazer para os países, né? Onde... Isso não está acontecendo só no Brasil, né? Na América Latina, Venezuela, Chile, Argentina, infelizmente, Bolívia. Todo esse pessoal já vem com o ensino degringolando. Por quê? O que Antônio Gramsci pensava? Ele era marxista. Já que a gente não ganha, não consegue mais ganhar os países pela guerra, porque já tinha caído a União Soviética, já não estava, eles não estavam conseguindo tomar mais o poder, a não ser aquele bloco que existia lá. Então, como que a gente vai tomar o restante do mundo? Pela revolução cultural. Sim. Então, assim, no lugar da gente ir para a rua com canhão, ter guerra mesmo, a gente entra nas salas de aula e a gente vai destruindo o quê? Os valores da família, os valores religiosos, a educação. Então, assim, ele foi derrubando a cultura. Então, a gente vai se infiltrando nisso, que é quando teve o regime militar, né, que em 64. E aí, o que aconteceu? Tá, teve os comunistas que foram exilados, mas o pessoal que ficou... O que o governo militar fez? Deixou o pessoal livre nas salas de aula. Então, assim, como se você pegasse pessoas marxistas e deixasse elas na sala de aula. E aí? Aí eles começaram a ler Gramsci, né? E aí, quando começaram a ler Gramsci, o que eles fizeram? Vamos doutrinar. Mudou a mente aliás, a gente fala doutrinação, né? Doutrinação era uma coisa bem lá no começo do século passado, que ainda, acho que até 1950, os alunos realmente aprendiam a revolução marxista. Agora não, a gente tem são várias doutrinas, mas que todas acabam convergindo para a mesma coisa, que é derrubar os valores da sociedade. Na verdade, são os valores do Ocidente, né? O que tá ali no foco são os valores ocidentais, né? A sociedade judaico-cristã. Então, vamos ruir os valores deles. E a coisa foi bem devagarzinho, né? Porque, assim, o comunismo, ele é muito paciente. Então, assim, eu até ouvi um vídeo de um candidato da oposição e ele colocando, acho que esse vídeo era da década de 80, e ele falava assim, a gente não tem pressa. A gente vai... inclusive, ele está concorrendo agora, né? Então, a gente não tem pressa. E a gente vê agora que as pessoas não conseguem mais pensar. Principalmente os jovens, uma boa parte... Assim, não é culpa deles. Né? Não é culpa dessa geração. Eles foram ensinados assim. Né? Eu vejo que professores... As faculdades começaram a ser tomadas, né? Por esses valores. E aí, o que você faz? Olha a sacada deles. Os professores saem da faculdade militando no marxismo, sem se dar conta que eles receberam valores marxistas. Porque aquilo é apresentado para eles como um dogma. E assim, e não é apresentado para esses estudantes o que é o conservadorismo, quais as bases da direita. Parece que só existe aquilo e só aquilo funciona. Não, eles colocam para os alunos que existe o conservadorismo, mas que ele deve ser odiado. Ele deve ser odiado. O que está lá fora precisa ser derrubado. Então, de novo, ele já começa a aprender na sala de aula. Aquele sistema eu tenho que odiar porque o professor disse que não presta. E eu não tenho nenhuma referência para eu conferir se aquilo não presta mesmo.
Entendeu? E aí aquele aluno se torna um professor e ele passa aquilo para frente, vai passando, vai passando. Só que, ultimamente, o que aconteceu com a gente? Além da sala de aula, a gente tem a publicidade, a propaganda e a mídia trabalhando junto. Então, esse estudante, esse jovem, ele ouve a mesma coisa na sala de aula, aí ele ouve na TV, aí ele ouve... Na propaganda. E aí, quando ele ouve algo fora daquilo, ele já vira pra você e fala fascista, é a palavra... genocida, nazista. Ele já vem treinado. E ele não percebe que ele foi treinado. A coisa assim, foi uma engenharia tão bem feita, a longo prazo. E agora a gente olha e fala, e aí, o que nós vamos fazer? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque assim, como você mesmo disse, foi um processo demorado. É um processo que não foi bem arquitetado, mas assim, bem um passinho devagar pra gente não perceber. E eu imagino que pra gente reverter isso, também não é um negócio que você resolve imediatamente. É um processo mais demorado que tem que começar. Sim. Só que aí você tem um mandato de um certo tempo. E você vai acabar fazendo uma coisa que não vai resolver aquele problema, porque é um problema longo. Eu não sei até se você já ouviu aquela expressão de se você planta tâmaras, você não vai colher tâmaras, porque a tâmara parece que ela demora não sei quantos, 80 anos para nascer. Então, outra geração que vai colher aquela tâmara, então, né? Como é que você tem um mandato legal, positivo, que a pessoa veja alguma coisa, só que você está plantando para lá na frente colher? Talvez não vai ser você que vai colher no seu primeiro mandato, você não vai colher talvez o resultado que você esperava. Sim. E aí a galera fica meio, caramba, você não fez nada então. Mas porque você estava pensando no longo prazo. O que dá para fazer de imediato e o que dá para fazer pensando no longo prazo? Para conciliar essas duas coisas. A gente assim, tem que sair do 0 a 0. O que eu já fico contente é que nessa última eleição, a gente já viu que teve um aumento de deputados conservadores. Deu uma ajudada. E que desde a última eleição, parece que o brasileiro começou a gostar de política de verdade. Né? Então, assim, cresceu muito os canais que falam de política. A gente vê muito mais gente engajada em política do que antes, né? Pessoas que antigamente... Que nem outro dia eu fui no posto de gasolina e aí tinham 3 frentistas sentados e um de pé. O que estava em pé, ele era da esquerda. Os 3 que estavam sentados eram da direita. E aí eles começaram a discutir por causa do preço da gasolina. E aí um falava assim, não, vai ser... E eu olhei e falei, gente, eles estão politizados. Estão conversando. Você entende? Então, assim, você começa a ver isso em todo canto. Você vai no supermercado e você vê o pessoal falando de política. Eu fui outro dia no supermercado e aí a gente estava na parte do açougue. E aí tinha uma moça conversando comigo e a gente começou a falar do preço, né, das coisas. Mas assim, comentando que o preço está alto, porque está alto em todo canto, não criticando, mas comentando. Aí o açougueiro virou e falou assim pra gente, tá vendo? Quem mandou vocês votarem no Bolsonaro? Falou pra nós duas. Aí a mulher... Aí foi engraçado porque a mulher olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dela. Você fala, eu falo, né? Nós duas. Aí a gente virou pra ele e falou assim, moço, o senhor tá muito mal informado. A crise, ela é mundial. Isso faz um tempo já. A crise é mundial. E aí a gente começou a dar as informações para ele e ele ficou quieto, olhando. Então, é assim, você tem que saber de onde você se informa. Sim. Hoje em dia não está assim? Exato. Então, assim, você escolhe em qual mídia você vai ouvir. Eu penso que, às vezes, uma pessoa da oposição, ela pode falar que nós, aqui, conservadores, estamos numa bolha. A gente está numa bolha porque você... O oposto. Só que o conservador, ele pesquisa, ele vai atrás. A gente não recebe pronto. Eu, por exemplo, eu não passo uma notícia para frente sem checar se aquilo é verdade. E dá trabalho, porque a maioria das notícias dos conservadores, na hora que você joga no Google, porque o Google já tem o algoritmo todinho virado para a esquerda, né? Então, agora você joga ali e já aparece logo de cara. Sempre as mesmas mídias. É fake news, é fake news, é fake news, é fake news. Aí você vai lá, aí tem... O Estadão tem o checador dele, o UOL tem o checador dele, né? Que é o UOL e a Folha é o mesmo. Aí cada um tem um checador. E é engraçado porque eles disparam muitas fake news. E agora eles têm a agência de checagem. Sim. Então você fala, opa, tá esquisito isso. Aí quando você vai, você começa a ver fake news. Eu já tive a curiosidade de fazer isso. Aí você vai e lê a matéria. Porque a maioria das pessoas, principalmente os estudantes, principalmente com analfabetismo funcional. Por isso que eu falo que tem método. Sim. O analfabeto funcional, ele tem dificuldade de interpretar o texto. Né? Já vai ter dificuldade de ler.
Porque ele já não consegue ler. Então, ele não vai ser um bom leitor. Se ele não é um bom leitor, qual que vai ser a informação dele? Vai ser ou a auditiva, ou então a que ele vê. Ele olha a manchete do jornal. Como ele já não é bom de leitura, ele vê lá aquelas poucas palavras e ele dá aquilo por certo. Já era. Só que eu já li várias manchetes, porque eu sempre tenho curiosidade, que quando você lê o texto não tem nada a ver com a manchete. Então, porque assim, o objetivo do título, pessoal, que tá ali, é pra te chamar a atenção. Atenção. Ler o texto. É pra você ler o texto, não pra achar que o título do texto mas é o resultado. como Sim, essa mídia já sabe que o brasileiro... ela já distorce ali, é mais fácil. E assim, eu já li coisas absurdas, que nem outro dia eu vi a Michele Bolsonaro, ela falou que o presidente tinha feito 70 leis que favoreciam as mulheres. Aí depois eu vi uma matéria colocando, é fake news, que o presidente... Aí eu fui ler a matéria. Aí quando eu li a matéria, não, ele tinha feito 72 leis. Fake news é tipo, mas ele assim, não fez 70. Ele fez 72. Porque aí tá lá embaixo, bem pequenininho. Porque ele fez 72. Mas você entende? Então é assim, é tudo para te induzir ao erro. E aí a gente vê que muitos jovens saem gritando, o presidente é genocida, o presidente é fascista, porque a mídia diz que é. Mas se você for perguntar para eles, me dá um fato em que ele é, eles não sabem dizer. Eles não sabem. É muito... E é engraçado como quando o candidato da oposição fala um monte de absurdo, eles passam pano. Né? Então, assim, absurdos... quando ele fala uns absurdos, aí assim, não, ele falou brincando, não, foi uma piadinha. Não, essa é clássica. Não é? Clássica. E aí você fala, gente, você tem que ter, assim, a curiosidade de saber qual é a verdade, porque senão você vai ser feito de bobo. É o que você falou, que isso dá trabalho, né? Dá trabalho. E eu vejo, assim, muitos jovens, dá dó. Né? E eles estão falando, alguns não querem nem conversar. Eu tive essa experiência um tempo atrás e eu estava com uma jovem e aí ela começou a falar porque eu odeio o Bolsonaro e tal. E eu falei para ela, mas... Aí eu falei, qual que é o motivo? Aí ela falou, porque eu não gosto dele. Mas você não gosta dele por quê? Não, porque ele é genocida, ele é fascista. Aí eu falei, mas me dá só um exemplo pelo qual ele é genocida. Perguntou pra ela se ela aí ela pegou e falou, não, eu não gosto. Aí eu falei, não, mas me dá um exemplo. Como eu insisti e ela não tinha... ela me soltou um palavrão. Pois é, a parte sabe? Ela me mandou, pessoal. E aí eu falei, nossa, que argumento bom. Mas assim, se você tiver, eu ainda tô aberta, sabe? A hora, se você procura e fala, mas não, nunca mais me procurou. Mas esse é o ponto. Quem não sabe muito o que responder, mano, vai partir pra agressão. Seja ela verbal. Pra agressão. Começa na verbal. O pessoal perde a linha, porque realmente não sabe pra onde correr. Quando você cita fatos, e aí... xinga. E aí, voltando naquela pergunta, né, que você falou, e aí, mas são 4 anos o mandato, e aí, o que nós vamos fazer? Faz pensando no longo prazo, faz pensando no aquela curto prazo. coisa, né, se você não começar, porque já tem outros que estão fazendo lá, né, na Assembleia, a gente tem alguns deputados conservadores, e se Deus quiser, nós vamos ter muito mais, porque a esquerda, ela tomou a pauta, né? Ela tomou, principalmente da Alesp. E eu tenho acompanhado, né, os debates. E, às vezes, assim, tem uns debates, gente, que, assim, que não melhoram em nada a nossa vida, sabe? São debates de costumes, que, assim, é de um grupo pequeno para um grupo pequeno, enquanto a população está precisando de tanta coisa e aquilo não está sendo debatido. Eu assisti um debate que eu fiquei assim... Não, na verdade, não era um debate, era um conselho de... Acho que era um conselho de ética. Então, tinham 2 deputados... O tempo inteiro eles ficaram batendo boca, um queria caçar o outro, porque um encostou no outro. Sabe? Então, você olha e fala, gente, isso é um descaso, porque eles eram de partidos opostos. Então, acho que um já tinha tentado caçar o outro. Então, fica assim, naquela briga boba. Pessoal. Naquela briga pessoal. E você fala assim, gente, a educação está do jeito que está, a saúde está do jeito que está, a segurança. E aí, nós? E nós aqui? Né? E eles tomam o debate mesmo, eles vão ali, os debates porque os deputados de esquerda, eles são os mais barulhentos. E os de direita, muitas vezes, ficam ali, né, amarrados, porque agora qualquer coisa que se fala, um quer processar o outro. Tudo é processo. E aí, por isso que eu falo, que isso tudo tem método. A gente chegou aqui, não foi à toa, foi tudo de propósito. Que aí é aquele caldo, né? Você dá uma educação ruim para esse aluno, mas ela vai ficando tão ruim, você lembra que teve
como que era? Não podia reprovar, então era o contrário, automático. Esqueci o nome. Automática, aprovação, isso. Então tinha aprovação automática, que na época, quando lançou isso, acho que vocês eram pequenos, já era um absurdo. Não, foi quando vocês nasceram. Lançou a aprovação automática, então assim, já era uma coisa muito absurda. Mas o povo não se mexeu, foi deixando, né? Porque muito erro, assim, uma boa parte dos erros somos de nós mesmos eleitores, que a gente vê as coisas acontecendo e, ai, meu Deus, que horrível. Olha, fazer o quê, né? Às vezes você vê muita... Como eu participo de... Isso o pessoal tem muita dificuldade. Não entende o quão influente, o quão relevante é uma pessoa. Porque exatamente. Pensa o seguinte, se você está pensando isso, mais gente está pensando a mesma coisa. Sim. Se você pensa, não consigo fazer nada, a pessoa do lado, eu não consigo fazer nada. Pronto, todo mundo está pensando igual. Né? Então, todo mundo tem que ter. Eu posso fazer minha parte. Como eu posso me impor em relação a isso? No voto, começa com o voto. A gente está num podcast cristão e tem muita gente mesmo. Perdi, inclusive, não sei se aconteceu com você, amigos da igreja, porque não, cristão não pode falar de política. Não, eu tenho... Como é que eu não vou falar de política? Exatamente. Eu quero participar do meu culto, eu quero vir aqui e eu quero poder cantar, eu quero poder chegar para alguém e falar de Jesus sem as pessoas ficarem me xingando. Então, sim, a igreja tem que se portar. E isso que você falou, eu já ouvi isso mesmo de cristão. Não, cristão não tem que se envolver com a política. Aí você vira e fala assim, ô cara pálida, Davi, ele era rei, era uma monarquia, ele era o presidente. Moisés é legislador. Ele era o presidente. Salomão era rei. Daniel seria o Paulo Guedes da época, né? Porque ele foi... Mesma coisa José. José tirou. Ele ajudou. Sobre leis, Moisés é legislador. Ele fazia... se for olhar José, o Egito estava numa situação, pós-pandemia, vamos trazer para o dia de hoje. E ele foi, né? Deus deu aquele sonho para ele, né? Deus deu aquele sonho para José e ele conseguiu fazer o quê? Tornar o Egito o país mais próspero ali. Pura política. Pura política. Então, assim, em que momento da civilização o cristão parou de se envolver com política? Quantas vezes Paulo conseguiu entrar em lugares por causa da influência política dele? Exatamente. Não entendi. Não é uma cegueira. Eu fico pensando se assim, um espírito do engano deu uma puxadinha no tapete do povo cristão e ele falou, tá tudo bom agora. Deve ter sido, porque se a gente olhar pra trás, não dá pra saber quando foi a época que mudou. Quando teve essa ruptura, né? Quando teve, não dá pra entender. É verdade. E aí também tinha aquela coisa assim, cristão não se envolve com política, e quando eu tive um encontro com Cristo, ainda tinha umas pessoas que falavam assim, não pode ir para a faculdade. Tinha ainda umas igrejas mais antigas, porque a faculdade não é para cristão lá, pessoas... Em que ponto? Hoje em dia, realmente, a faculdade está perigosa. Mas por quê? Porque a gente deixou chegar nesse ponto. Mas aí você vai deixar de ir, não. Você vai com os seus conceitos bem formados, estabelecidos, com a fé firme. Não, e eu falo que ela tá perigosa porque o cristão deixou a pauta de esquerda tomar conta da faculdade. Exato. Ficou mole. Né? Ficou mole. Porque eu vejo que hoje tem alunos, principalmente o cristão, que na faculdade ele nem dá opinião. Porque tudo que é falado é contra o que ele acredita. Exatamente. Então, assim, ele tem que fazer cara de pastel. Aula de sociologia, colegas que se diziam cristãos levantavam e saíam da sala. Então... Por quê? Mas por que você está sendo? Agora que eu ia precisar da sua ajuda para o debate aqui. Não posso participar. Eu não posso. Deixou sozinho lá. Então, isso é uma técnica. Por exemplo, se o aluno da universidade está agindo assim, você imagina um aluno do Fundamental 2. Não, era no ensino médio essa situação. Então, já tá. Agora, você imagina um aluno do Fundamental 2 que está naquela fase que está entrando na adolescência e esse aluno ele não quer ser diferente. Exato. Ele quer ser aceito. Ser igual a todo mundo. Ele quer ser aceito. Aí o professor ele tem um discurso muito contra a palavra. Eu não vou falando todos os professores, porque nós temos professores cristãos que devem estar sofrendo muito. Mas, assim, a grande parte da militância... ela se impõe. Eu já vi pessoas que foram criadas biblicamente e que, quando foram para uma faculdade pública, se perderam completamente do evangelho, se formaram e ainda falavam assim, a nossa sala de aula é nosso lugar de luta. Vamos fazer companheiros. No ensino médio. E assim, uma pessoa que teve uma criação cristã e aí foi para a sala de aula militar Marx. E ainda influenciou a família. Então, assim,
a coisa está muito feia. Por quê? O aluno está na sala de aula, aí ele tem um professor marxista que ele vai impondo as pautas de esquerda, que são contrárias ao que nós cremos. Então, assim, não, tem que fazer aborto, não tem que ter vergonha de fazer aborto, né? Tem que fazer, sendo que existe contraceptivo. Por que você vai esperar gerar uma vida para depois tirar? Isso, em 2022, isso não faz sentido. Eles trazem em pauta situações, casos extremos, casos de violência, como se não tivesse já algo em relação a isso, entendeu? Não, tem que pegar um caso bem grave para fazer com que haja um consenso a favor daquilo. Isso, mas então eles pegam a exceção, não é? Eles pegam a exceção para daquela exceção tentar fazer uma regra. Essa é uma coisa que eles estão fazendo muito bem, que falta a gente fazer. Que o fizeram com aquela menina aquela menina de 11 anos, né? Que a imprensa colocou, primeiro começou que foi um estupro. A menina, uma criança foi estuprada. Depois descobriu que o pai da criança tinha 13 anos e era um namoradinho dela. Quer dizer, mudou completamente mas depois que já tinha estragado, entendeu? Exatamente. A menina estava já no 7º mês de gravidez. Quer dizer, uma criança com 7 meses de gravidez, ela pode nascer e ir para uma incubadora e sobreviver tranquilamente. Aquela menina já sentia aquela criança mexer na barriga dela. Não, 7 meses. E aí a juíza, muito sábia, separou aquela menina, né, e levou ela para uma casa de abrigo até a criança nascer. Ainda falou, vamos esperar 2 semanas, o pulmãozinho do bebê está formado, você aguenta esperar para o bebê nascer? A menina já tinha aceitado. Aí veio um habeas corpus de acho que é uma deputada de esquerda que se sente orgulhosa de ter feito isso, foi lá, tiraram a menina daquela casa e levaram a menina para matar a filhinha dela, porque era outra menininha que ia nascer. E assim, ninguém fala mais disso, a não ser as sequelas que essa criança vai ter na mente dela. Né? Porque uma hora essa menina vai cair em si e vai ver que mataram a filhinha dela. Né? Então, e as pessoas aplaudindo, mas uma boa parte não sabe que a menina não foi estuprada. Uma boa parte que só viu a manchete acredita que foi um estupro. Então, assim, a gente tem uma desinformação geral. A sociedade. Vou pesquisar, gente, pelo amor de Deus. Não, a sociedade está desinformada e fica defendendo coisas. E aí que a gente entra no professor, né, militante. Aí ele vai, fala que o aborto é bom. Aí pega essa situação para formar a cabeça de adolescentes que ainda estão em formação. Mas depois vem que, não, você que decide se você é menina, se você é menino. E eu já vi um vídeo no YouTube onde a professora falava para uma sala de uns 13 anos, ela falava assim para os alunos, para a menina, se você ficar com uma menina e para o menino, se você ficar com um menino, isso é uma forma de resistência política. Ensinando isso, que era resistência política a menina ficar contra a menina. Quer dizer, ela está forçando uma natureza que aquela criança não tem. É porque pro aluno, até aquela questão, eu também já vi isso na sala de aula, né? O professor chegando e falando, vocês são alunos sem luz, eu sou professor. Então, pro aluno já fica essa questão de que o que o professor fala... Aluno sem luz? Alúmino. Mas da expressão, a origem da palavra. Tá, mas ele coloca para você ter uma outra impressão que você não sabe de nada. Não, esse professor que estava explicando, ele estava sendo contrário a isso. Esse caso, era um professor meu que chamava Mário, amo o professor Mário, e ele estava explicando. O próprio sistema já coloca o aluno como alguém sem luz, como se vocês não tivessem algo para agregar. E esse professor chegou e falou, não, vocês têm algo para agregar. Aí eu fui para outro ponto. Que para o aluno já vem, então, já fica essa visão de que o que o professor falar é parâmetro. Então, quando um professor chega na sala... Eu lembro na época do impeachment. A professora chegando na sala de aula e falando, não, golpe, vamos... A escola onde eu estudei, a ETEC do PJ lá. A galera que saía invadindo os lugares, jogando mesa na porta. E acreditava que era golpe. Nossa, golpe. Não fazia ideia do que estavam fazendo. Golpista, colando coisa na roupa dos outros. E você sabia que não era golpe? Porque você tinha se informado. Eu comecei a entender. Na verdade, até aquele momento, eu era completamente desinformado em relação à política. Foi ali... Porque eu comecei a ver uma movimentação estranha, comecei a ver polícia aparecendo na porta da minha escola, o pessoal ligando um pro outro, não é para ir amanhã, se alguém aparecer a gente vai atrás, não é para vir, que a gente está invadindo o centro Paulo Souza. O que a gente está fazendo? O que eu vim para estudar? E aí ali que eu comecei ali eu conheci a direita e a esquerda.
Foi ali, entendeu? Entendi. Mas eu tenho essa visão muito clara. A professora chegando na sala de aula, esses golpistas, então já vem com um parâmetro. E às vezes o aluno que não sabe de nada olha e fala, ué, se a professora está falando e ela está aqui para ensinar, ela está me passando a informação que eu não sei, então ela está certa. Para onde eu vou agora, Pro? Vamos para tal lugar. O que aconteceu. Arma o circo todo. É o que aconteceu com o meu filho também. Ele chegou para mim e falou, o professor falou que a gente tem um hábito de, na hora do almoço, ficar batendo papo com eles. E o professor falou que o Temer está dando um golpe na Dilma. Aí eu falei, não é golpe. Não, mas ele falou que é golpe. Aí eu entrei, né? Falei, vamos procurar. Aí fui lá, peguei na internet, olhei e falei, olha, ela deu pedaladas fiscais, não é golpe. Foi feito todo o processo legal, teve o impeachment. Aí ele olhou, entendeu e falou, mas por que o professor disse que é golpe? Eu falei, porque o que ele está fazendo é uma militância a favor do partido dele. Infelizmente é isso. Né? É aquela coisa. A esquerda, quando ela toma o poder, dificilmente ela quer sair. Dificilmente ela quer sair. Que foi o que aconteceu no nosso país. Então, assim, eles tinham certeza de que eles iam votar. A gente estava naquela alternância, né, de poder. 2 partidos que ficavam ali e a gente acreditando. E a gente acreditando que eles eram oposição. Hoje a gente vê o vice e o candidato com vice dos partidos que brigavam. Aí você vê que a máscara caiu. Na verdade, eles estavam todos juntos. Eu brinco que é igual aquela história. Você tem um comércio, né? E você tem o do lado. Que concorre com o seu. Aí você compra o seu do lado, mas continua deixando mantém o nome. As propagandas. E quem está comprando está achando que está comprando de 2 lugares diferentes. Ali tá mais barato. E na verdade você está ganhando com os dois. Com os dois. Eu não sei como vocês não dão risada dos vídeos. Só se você pesquisar só as contradições. Em um mandato. Esse cara é um absurdo, ele quer voltar à cena do crime. E agora tá junto com ele na cena do crime. Agora que começou os debates, a gente vai começar a gente tem que começar. Teve o primeiro, vai vir o segundo. Então, o pessoal tem que começar a pensar. Aí eu lembro que eu mostrei isso pro meu filho, aí ele olhou, aí ele entendeu, aí eu expliquei o que era militância, o que eles fazem, e aí foi entendendo. Então, assim, toda vez que eu tenho como elucidar algo, é lógico que eu vou elucidar. Agora, quantas mães que trabalham fora o dia inteiro... Não tem ideia do que o filho está recebendo de informação. Não tem ideia, ela chega cansada do trabalho, e aí o que ela faz? Alimenta aquela criança, pergunta alguma coisa, filho, foi tudo bem? Ah, tudo bem. Mas não tem uma profundidade, e aquele filho vai virando um militante, e aquela mãe não sabe. Aí, quando entra na faculdade, aí o circo está armado, né? Aí o filho começa a ter ideias. Eu conheço uma mãe que a filha, depois que entrou na faculdade, numa faculdade pública, ela se voltou contra os pais. Porque era ensinado o quê? Isso é contrário. Agora, na pandemia, teve uma matéria, né, na escola estadual aqui de São Paulo, vinda do Dória, e basicamente a discussão era tipo que seu pai não sabe nada, seu avô não sabe nada, você tem que falar com a gente aqui, os professores. Só ajeitar o microfone. E isso é um crime. Isso é um crime. Aí, essa moça que eu conheço, ela se voltou contra os pais e ela foi embora. E falando assim que tinha vergonha de tudo que viveu. E assim, uma pessoa de uma família estruturada. E quantos não estão assim? Eu vejo um monte de depoimento de gente falando, eu perdi meu filho para a faculdade. E não é só a pública não, viu, Paty? Não é só dependendo do curso, porque assim, se for curso de humanas, você vê, quando a gente teve acho que foi na penúltima gestão, começou aquela coisa de universidade para todos. Gente, universidade para todos, ela seria muito boa se o aluno chegasse na universidade com conhecimento. Agora eu vou entrar aqui em São Paulo, tá? No que a gente falou dos planos para São Paulo. Deixa eu aproveitar, eu vou só sair fazer um pipizinho. Eu já... Então vai lá. Desculpa. Eu não consigo me concentrar se eu estiver apertado. Então vai lá. O Fábio tá assim, eu tenho que estar muito antenado. Pode ir que eu fico falando com o Dudu. Vai lá. Pizza enquanto você não estiver aqui, mano. Eu vou fazer isso, eu vou e volto com a pizza aqui pra vocês. Já curtiu o vídeo? Se você não curtiu, curte agora. Pelo amor de Deus. Eu quebra-gelo do dia. Esse Lucas... Ô, Gustavo, não sei o que eu faço com ele, mano. Desculpa, viu? Imagina. Pois é, Dudu, voltando aqui aos números de São Paulo. São Paulo. Nesse último governo, quando o João Dória assumiu, então tinha um plano, né, da educação que é passado para o novo governo, e aí tinha a situação em que São Paulo estava, que eu falo que é a mesma situação que ele ainda está, porque esse governo não terminou, a gente teve 2 anos de pandemia, então não avançou nada, pelo contrário, ficou parado. E aí, assim,
São Paulo, o aluno, quando ele entrava no Fundamental 1, ele estava em 10º lugar de aprendizado, um aluno de São Paulo, em relação ao resto do país. Pô, se São Paulo é a cidade, é o carro-chefe, como que você tem um aluno que é o 10º? Quando chegava no Fundamental 2, esse aluno já tinha caído para a 14ª posição. Quando chegava no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, o conhecimento desse aluno em matemática, ele era equivalente ao 9º ano do Fundamental 2. E em português, ao 8º ano. Ficou mais burro. Não, é o contrário. Em matemática, ao 8º e em português, ao 9º. Quer dizer, ele não saiu do lugar. E aí você fala assim, o que ele ficou fazendo no ensino médio que ele não aprendeu nada? E aí, se ele não aprendeu nada no ensino médio, como que ele vai entrar na faculdade? Só que o governo federal estava dando faculdade para todo mundo. E começou a construir um monte de faculdade. E a maioria das faculdades eram dos cursos de humanas. Por quê? Porque se esse aluno ele já chega numa faculdade sem um conhecimento de matemática adequado, sem um conhecimento de português adequado, ele vai conseguir ler bem os livros? Ele vai conseguir ir bem, por exemplo, numa matéria de exatas? Raciocínio lógico já. Não vai. Já. Então, ele vai ser um bom aluno, na minha opinião, para a militância. Para conversar e debater. Porque assim, para eu conversar, eu não preciso ter conhecimento de português e matemática. Então, aí o professor solta essas. Foi golpe. Foi golpe. Olha, as mulheres, os homens, Aí começa toda aquela pauta. E no final desse curso, esse aluno recebe um diploma. E acha que está formadão. E ele acha que ele está empoderado. Eu falo assim, olha a sacada da esquerda. Ela empodera esse aluno que não sabe nada. Só sabe reclamar. E aí ele chega na casa dele com diploma. E às vezes a mãe e o pai estão achando, meu filho, que orgulho. E aí esse filho começa a pregar, e o pai e a mãe acreditam que aquilo é certo. Porque, nossa, ele ficou na faculdade, ele aprendeu. Se ele está falando, é verdade. E não é, porque ele já foi formado por um professor que também veio com uma deficiência de conhecimento. Essa é a visão do longo prazo muito doida. Eu falo, gente... Cadê os professores conservadores? Que sacada. Então, os professores conservadores, uma boa parte dos que vieram... Não, alguns já estão se aposentando. E os de agora, eu imagino que eles se sintam muito acuados. Tem uma repressão muito grande. E sim, porque qualquer coisa eles vão ser taxados de preconceituosos, de intolerantes. Eles vão acabar sendo advertidos. Então, é isso que a gente tem que mudar. Por isso que a gente precisa de ter na Alesp deputados conservadores. A gente tem que pedir a Deus, a gente tem que ter uma maioria conservadora, porque a gente tem que mudar a pauta. Porque olha como que eu fico olhando como que a esquerda subiu ao poder. Sabe, só um versículo, a gente conversando, tudo isso vem muito, muito forte na minha cabeça. O quanto os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Pois é. Porque o plano é extremamente ardiloso, é sem pressa. Mas está numa forma massiva que, infelizmente, eu acredito que a gente consegue dar a volta por cima disso, mas a gente está cercado. E você olha e fala assim, se essa geração de agora não abrir os olhos, a próxima geração, o Brasil... Quebra. Acabou a liberdade, né? Porque tem aquela piadinha, né, que fala que o inferno estava em época de eleição e ele falava, vem pra cá, vem pra cá. Lembra do muro. Não, é aquela que fala assim, vem pra cá, aqui é fresquinho, tem ar-condicionado, um calorzinho gostoso, mas tem um ar-condicionado, gente bonita e tal. Aí a pessoa vai e aceita aí. E aí, o céu é chato. Não, o céu é muito chato, fica todo mundo tocando harpa ali, é sem graça. Então, aí o cara, então eu vou pra esse local aí, pro inferno, que é bom. Aí quando ele entra lá, aquele calor assando, aquela gente toda carcomida, aí ele fala, mas você não falou que era? Ele fala, a gente tava em campanha eleitoral, acabou a eleição agora, né? Então é mais ou menos isso que os professores fazem quando começa a falar assim, não, o socialismo, o comunismo é bom. Eles falam de olhar nos livros. Quem não se lembra quando a gente teve as nossas missionárias que estavam na Venezuela? Aquela época, lembra quando estava a Marinise? Elas estavam em 3. Eu lembro que naquela época, uma delas já tinha falado que a alface na Venezuela era o equivalente a R$20.
Isso há muitos anos atrás. Hoje a Venezuela está destruída. Né? E assim, um país que aqui na América do Sul, eles tinham reserva de petróleo, eles eram muito melhores do que o Brasil. E hoje em dia o Brasil está dando abrigo para eles. Agora, com o que está acontecendo na Argentina, o pessoal da Argentina está fugindo para o Chile. Só que o Chile já está escrevendo uma nova constituinte. Daqui a pouco estão fugindo tudo para o Brasil. Não, e é uma das perguntas que, se você souber, com certeza, conduzir a conversa, quebra muito esse pessoal. Mas a maioria fala que é mentira, né? Mas é que é estabelecer um parâmetro de um país que deu certo com o socialismo que se finaliza no comunismo. Você não vai achar um parâmetro. Você não tem... A gente está vendo tudo isso que está acontecendo, entendeu? É realmente colocar o cabresto, né? E é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque é assim, o comunismo, o socialismo, ele consegue entrar num país onde há democracia. Porque se não tiver democracia... Não tem espaço para ele. Não tem espaço. Entrar. Então tem a democracia. Aí você vê, a gente está numa época agora que tudo é assim, 7 de setembro que vai ter, como que é? A manifestação antidemocrática. É o contrário. A manifestação é democrática. Mas eles têm uma estratégia que é como que é? Xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. Oxe. Então, o antidemocrático é ele, mas ele fala que é você. A gente tem visto isso com a intolerância. Exatamente. Você não concorda com algo, aí você começa a receber uma agressão massiva, te chamando de intolerante, você fala, peraí, mas eu que tô apanhando porque eu expus pra te desestabilizar, exato. Porque é assim que eles agem. Então, a gente vê a forma como que tá indo. Então, a gente tem a democracia. Eu lembro, vocês não lembram disso, na década de 80, foi quando o PT se instalou, né, aqui no país. Então, a gente via nesses programas da tarde, a conversa era muito assim. É muito saudável a gente despertar no jovem o senso crítico. Sempre era assim. É muito saudável despertar no jovem o senso crítico. Eu sei porque eu era adolescente. E aí começavam debates totalmente contrários ao que os cristãos acreditavam. Então, eu lembro que começou o tabu da virgindade. Então, tem que acabar com esse tabu da virgindade, porque a virgindade ainda é um tabu, que era o sexo livre, não tinha que esperar ter um relacionamento formal, conjugal. Então, eu lembro bem disso. E aí começou, tem que ter o debate. Não, porque a gente tem que aprender a ouvir. Isso era o que a esquerda falava. Hoje, que ela conseguiu romper todas as barreiras, não pode mais ter debate. Se você tiver o debate, você é intolerante, você é preconceituoso. Você entende o jogo deles? Eles quebraram o tabu e quando você chega para questionar o tabu quebrado, exatamente. Você é intolerante. Você não pode ter o debate quando eles alcançaram o objetivo deles. Então, assim, é uma estratégia... Para mim, parece muito aquela do Jardim do Éden. Mas, né? Vai do sutil. Mas ele falou isso mesmo, Deus falou isso. Aí leva na conversa e foi o que aconteceu com a gente. Então, começou aquela coisa, tem que ter o debate, o senso crítico é bom ensinar ele a criticar. Por quê? Porque os nossos valores eram os valores cristãos. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que pedir para o cristão dar algum espaço para a gente mostrar que existe um outro caminho. Quando virar todo mundo por outro caminho, a gente fecha o portão do cristão, que é o que está acontecendo. Sim. Então, a gente foi levado na conversa. Né? Quando começou o debate do casamento do mesmo sexo, então a primeira era assim, eu lembro da Marta Suplicy num programa da Xuxa, e foi levar a questão, num programa infantil. Aí a Xuxa falava assim, mas a senhora não quer que a igreja seja obrigada a casar um casal... homossexual, porque... Não, nós não queremos isso. Nós só queremos reconhecer a união afetiva para meios de um convênio médico, porque eles vivem juntos. A gente só quer os direitos... esses direitos que ficam na periferia. Eu não lembro a palavra agora. Só que hoje não é assim. Hoje você vê que já é de igreja, daqui a pouco... Sim, porque as pessoas têm que respeitar a nossa fé. A gente crê na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é homem e mulher, e o casamento é homem e mulher. É lógico, se você quer ser homem com homem, mulher com mulher, você tem o seu livre-arbítrio. Mas a gente sabe que essa não é a orientação de Deus para nós. Pronto. Então, respeite a nossa orientação.
Mas eles não querem respeitar a nossa orientação. Então, assim, eles querem que você vá contra o que você crê. Tem uma escola, eu não sei se ela é no Rio de Janeiro, e era uma escola católica. Isso foi recente. E aí os professores orientaram os pais sobre alguns programas que estavam se passando e que eram perniciosos para aquelas crianças, porque são filhos de cristãos. E a escola passou a orientação para os pais. Alguém descobriu e denunciou para o Ministério Público. O que aconteceu? A escola está sendo multada e eles ainda querem obrigar a escola a deixar com que o pessoal do LGBTQIA+, vá lá e dê palestra para as crianças. Mano, é muito doido. Então, nós estamos sendo amordaçados. Exatamente. Nós estamos sendo amordaçados, porque é assim, é cada um no seu quadrado. Nós cristãos acreditamos nisso. Se você é gay e você quer mudar de vida, estamos de braço aberto. Agora, se você quer continuar gay, quer militar, tá bom, você fica no seu espaço. Cada um com seu espaço. Eu quero ter o meu. Pode. Ele não quer só poder fazer aquilo. Ele quer poder fazer aquilo e quer que você... E te obrigar a acho que é o certo. O que aconteceu com a Bruna Carla, mano, até agora... Exatamente, com a Bruna Carla. Tipo, você cantaria no casamento de um amigo seu que é homossexual? Não. Ponto, acabou. E o próprio amigo dela defendeu ela. Ok, exato. Ele defendeu, ele falou, eu sei que a sua fé é essa, você está sendo autêntica, você está sendo coerente com o que você crê. Não devia ter sido aceito sim ou não, mas... não como um cristão, tô falando pela perspectiva da oposição. Sim. Já que a opinião é livre, se ela dissesse sim ou não, para eles devia ser ok. Para o cristão devia olhar e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas isso é o quê? É a hegemonia do pensamento. É o pensamento único. Uhum. Então, assim, eles vão fazendo as coisas para você rezar naquela cartilha. Exatamente igual. Exatamente igual. E aí, se você pula fora daquilo, você começa a ter o quê? Um assassinato da sua reputação. Não é? O que vocês tentaram fazer com a Bruna Carla. É o famoso cancelamento. Né? Cancelamento, né? Assassinato de reputação, cancelamento. É isso que eles tentam fazer. Por quê? Porque se a pessoa ela não é bem posicionada, se ela não tem muita segurança, ela vai preferir ficar quieta. Ah, não quero me meter em treta, não. Com certeza. Ai, não. Né? O que depender de vós tem de passar com todos. Eu vi esse já. Não me meto por causa disso. Exatamente. Não comenta, não fala. E eu falo, gente, não é assim. A gente tem que ter posicionamento. Tem uma frase, eu não sei se é do Martin Luther King, eu não lembro, mas que fala assim, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Acho que foi ele mesmo. E isso é verdade. É verdade, porque a omissão é pecado para o cristão. Se você tem... uma situação que eu lembro, eu tinha 13 anos e eu tinha um professor já militante, porque a militância, ela vem já, lá de trás. É que agora ficou assim, como eu falei, no nível hard, né? Mas naquela época já havia. E era meu professor de história. Então, eu estava numa escola... Eu estudava numa escola estadual. E aí eu consegui bolsa numa escola particular. Na estadual, naquela época, o professor não militava. Mas o professor da particular... militava. Era engraçado isso. E aí, esse professor começou a passar pra gente que o comunismo era ótimo. E eu lembro que era bem assim. Eles passam utópico. Todo mundo usando... Olha só. Eu acho que hoje em dia um professor comunista não faria daquele jeito. Mas todo mundo usando a mesma roupa, todo mundo usando o mesmo sapato. E ninguém vai tentar se exibir pra ninguém. E você com 13 anos... As pessoas com 13 anos são muito seguras, né? Então, assim... às vezes é até legal, né? A gente começou a achar interessante. Né? Todo mundo ganhando o mesmo salário, ninguém ganha mais, ninguém ganha menos. Então era uma conversa desse jeito. E aí quando eu cheguei na hora do almoço, meu pai era metalúrgico. E assim, meu pai detesta o 9 dedos. Que meu pai já conhecia de lá, da época das greves. Já sabia, né? Porque quem tá perto sabe. E aí o meu pai... eu comecei a falar com meu pai. Não, porque você vai votar... Porque ele já estava saindo candidato. Eu acho que ele já estava começando, já tinha o PT. Porque você tem que votar num trabalhador. Você tem que votar num trabalhador. Aí comecei a contar as coisas do meu professor. Aí meu pai jantando. Meu pai parou e falou... De onde você está tirando tanta merda? Aí eu falei assim pro meu pai, você que é um ignorante. Olha só,
Você que é um ignorante, você que tá atrás da burguesia, atrás do patrão, porque eu tinha um discurso pronto. Um professor falando, aquela época. Esse é o mesmo. Uma parte militante. E meu pai assim, graças a Deus, para de falar pai. esse monte de... Né? E eu falando, aí depois quando chegou na época da eleição dele, você vê, eu já era mais velha, porque ele perdeu várias eleições, né? E aí, que ele ganhou mesmo... Não, foi quando foi com o Collor. Eu votei no Lula. E eu tinha bottom, eu e o Ronaldo. A gente tinha bottom do PT. Caramba, olha isso. A gente era... E foi na época que eu tive o encontro com Cristo. Então, eu vim pra igreja petista. Aí eu lembro que o Ibrahim, não sei nem se o Ibrahim lembra disso, ele olhou eu e o Ronaldo e falou assim, o que é essas coisas que vocês estão... Aí, não, é do PT. Vocês sabem o que é o comunismo? Vocês sabem o que é o... E eu pensando assim, não sabe de nada. É mais um ignorante. Então, quando eu olho hoje a juventude de hoje, eu me vejo lá atrás. Você pode ver bem eu me vejo lá atrás. Você tinha citado, tipo, dá dó. Eu falei, dá dó? Pelo amor de Deus. Exatamente. E aí eu comecei Pela ignorância mesmo. Pela ignorância. Eu lembro que a ficha caiu pra mim e pra minha irmã, porque ela também pensava como eu, quando a gente foi nos Caras Pintadas para derrubar o Collor. E a gente foi, né, esquerdinha, e a gente xingava quem tinha votado no Collor. E embora o Collor também, a gente não tinha lá a opção boa, né? A opção era ruim também, mas ainda que não era comunista. Aí a gente chegou no Vale do Anhangabaú e tinha toda a turma, quando o pessoal, que começou o negócio das diretas já, então quando o pessoal falava, a gente se calava para eles falarem, né? Porque só tinha, na verdade, esquerda. E o pessoal do PT, eles não paravam de falar. Então, assim, aí a gente falava assim para eles, fica quieto, eles estão falando. E eles continuavam. E aí, quando entrava o PT para falar, eles ficavam quietos e queriam que a gente ficasse. E aí a gente começou a ver que eles eram muito sectaristas. Muito parcialzinho, porque a gente falou assim, caramba, é só quando o partido deles fala que todo mundo tem que ficar quieto, quando os outros falam, não pode ficar. Pode ouvir. Aí a gente começou a perceber... que tinha alguma coisa errada, que eles eram extremamente autoritários, né? E aí depois fui trabalhar fora, a gente, como se fala, foi viver a vida e viu que o capitalismo era interessante, porque, na verdade, a sociedade, o capitalismo e o cristianismo estão ali junto, porque é a meritocracia. E aí que você começa a perceber que não dava para todo mundo ganhar o mesmo salário e todo mundo ter a mesma roupa, porque as pessoas têm aptidões diferentes. Então, é desigual você querer ser igual desse jeito. Exatamente. Às vezes tem pessoa que ela se contenta em ganhar um salário mínimo. Outros só vai ser feliz se ganhar 10. E se ele tem competência para ganhar 10, dá liberdade para ele. A parábola dos talentos, gente, exatamente. É muito clara. O rei lá, o dono da terra, ele não deu 5 talentos para todo mundo, um para cada. E ainda a expressão, né, de acordo com a sua capacidade, você pode aplicar isso em tudo. Ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para um. Exatamente. E o que tinha recebido menos ainda foi mais burro que os outros. Então, exatamente. E a maioria dos militantes de hoje tá tudo de iPhone. Eles não sabem o que estão falando. Então, outra coisa que esse professor seu se queimaria muito hoje em dia. Não, e sabe que uma coisa interessante? Eu até toquei nesse assunto e eu ia até esquecendo a conclusão que eu queria dar. Quando ele militava na sala de aula, aí ele começou a falar contra Deus. Ele era ateu. E aí começou a falar que Deus era o ópio da sociedade. Marx total. Primeira página, leu a primeira página. Completamente. E aí eu lembro de uma amiga minha, que ela era assim, mas a voadinha pra política. Mas quando ele falou isso, eu lembro que ela teve a coragem, no meio da sala de aula, de falar assim, se o senhor não acredita em Deus, o senhor cala a boca. Porque nós acreditamos e o senhor nos respeite. Nossa, vai, 13 anos. Nossa, eu olhei, eu falei, meu Deus, que coragem. E aí o resto foi tomando, porque precisa de um falar. Começou a falar, é verdade. E aí ele calou a boca. Sabe? Porque então, sim. A gente tem que parar de ter essa é que aquela época, né? Não tinha ninguém filmando com celular, não existia isso, né? Porque se fosse hoje, esse vídeo mas a menina foi e falou isso. Então, assim, a gente precisa de gente que se posicione. E hoje você não vê. Quantos vídeos vocês já viram de um professor falando um monte de mentira quando o aluno levanta e fala, professor, não é assim. Não, mas aí o professor está falando mal do Bolsonaro, o aluno fala assim, não, professor, o Bolsonaro... Que ele... Eu já vi. Saia da minha sala. Você está defendendo esse genocida? Saia agora da sala. Eu já vi vídeo assim no YouTube. Da sala vaiana. E aí o resto do aluno começa a defender o professor porque fica com medo
dele ser o alvo da fúria do professor. Então, assim, é um... Como se fala? É psicológico o negócio, né? É uma coação psicológica naquele aluno. Porque eles olham e falam, nossa, ele falou bem do Bolsonaro e o professor quase engoliu ele. Se eu falar, eu também vou ser engolido, então deixa eu ficar de isentão aqui. Quero paz aqui. Né? Eu quero ficar de isentão. Isso envolve aquela troca de... Teve uma hora que você citou, por exemplo, em relação aos próprios pais. Porque a repreensão, a correção... O correto é vir do pai. Sim. Só que o aluno, até pela questão... Gente, a gente tem vários podcasts que a gente comenta sobre a relação de pais e filhos. Tem que ficar cada vez mais estreitas. A rotina tá acostumando a galera a correr, não tem conversa. A referência de correção e repreensão dos adolescentes vira o professor. Exatamente. Peraí, quem levou bronca porque falou, defendeu o conservadorismo, defendeu o Bolsonaro, defendeu... Quem levou a bronca do professor. Ah, então ele é autoridade. Exatamente. E aí o pai começa a perder muito do respeito, porque o pai vai dar uma repreensão e fala, mas você não é meu professor, você não sabe o que está falando. Exatamente. O pai, às vezes, não tem o diploma que ele tem, você não tem diploma, eu tenho diploma, e você está querendo falar, verdade. Vai criando toda essa inversão, que é constitucional, né? A questão da escola é a educação, mas a questão da moral, do caráter, da criação, do desenvolvimento da pessoa... É em casa. E agora a escola está querendo tomar isso. Até quando virou pai, né? Quando a gente... quando eu comecei a estudar, eu lembro que tinha o pré-primário aos 6 anos e tinha escola aos 7. E eu não fiz o pré-primário porque minha mãe me alfabetizou em casa. Então, eu já fui para a escola com 7 anos, sabendo escrever meu nome, sabendo fazer continha, sabia o alfabeto todo. E minha mãe só tinha a 4ª série. Oi. Então, já foi um diferencial. Eu cheguei, eu via os alunos chamando a professora de tia, porque eles já tinham feito o pré-primário, e eu achava que eles eram sobrinhos dela mesmo. Quantos sobrinhos dessa professora? Eu achava, porque eu não tinha feito o pré-primário. Então, eu chamava a professora de professora, porque eu entrei aquele ano, né? Aí, a gente foi vendo, conforme a mulher foi indo para o mercado de trabalho, né, que foi também uma imposição feminista, né, porque você está sendo oprimida aqui em casa, e sendo que muitas mulheres viviam bem, porque trabalho de casa não é um trabalho fácil. Mas aí se incutiu na cabeça das mulheres que elas tinham que trabalhar fora. E as primeiras foram, agora já não tem mais o que fazer, porque o salário até dos homens acabou baixando, das mulheres, e hoje em dia, infelizmente, muita gente tem que trabalhar junto para compor o salário. Mas, antigamente, não era assim. E os filhos eram mais bem assistidos. Os filhos eram mais bem assistidos, né? Quando eu trabalhei fora, até ficar grávida. Quando eu fiquei grávida, a gente optou de eu ficar em casa, que eu ia ficar cuidando do bebê. Aí, quando a minha filha tinha 2 anos, eu fui trabalhei 1 ano para ajudar, que a gente fez uma outra dívida e eu queria, para a gente pagar mais rápido, eu trabalhei esse 1 ano. Depois saí assim, priorizei os meus filhos, deu para eu fazer. E eu vejo o quanto isso é importante. E hoje em dia, a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, e aí o que aconteceu? Eu falo, a estratégia, tudo tem método. Tudo tem método. Então, assim, a mãe vai trabalhar fora, e agora ela não pode mais deixar, porque os salários diminuíram, tem que compor os salários dos dois, porque antigamente só o salário do marido dava, agora, como a mulher entrou no mercado de trabalho, aquela coisa de salários iguais, o dos homens foram diminuindo, para o das mulheres ficarem mais ou menos. Então, as pessoas ganham menos hoje. Os dois saem. Fica... Aí começou, não, o Estado é bonzinho, nós vamos dar creche para a criança. E cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo. E aí hoje você vê que a creche é um lugar para se doutrinar já a cabeça da criança. Né? Você vê como que é? A criança acabou ficando para o Estado. A mercê. Então, criança pequenininha, eu ouvi outro dia alguém que falou que o netinho de 5 anos chegou em casa já falando que o Bolsonaro era ruim. 5 anos. Chegou da escola falando, Bolsonaro não presta, Bolsonaro não presta. Não, de onde ele ouviu isso? Da creche. Você entende? E aí já se começa... Eu tinha uma conhecida, o menino 5 anos, achou estranho que o menino chegou 5 anos, o menino chegou em casa com o cabelo cor-de-rosa. E aí a mãe falou, mas o que aconteceu no seu cabelo? Não, hoje na escolinha foi salão de cabeleireiro. E os meninos se vestiam de menina. Os desenhos, Paty, como tipo, pai e mãe saiam de casa. Os dois agora têm que trabalhar.
chega em casa cansado. Quem vai ficar com essa criança? O tempo que eles estão fora tá na creche, quando chega em casa tá na TV. Eu fui ver esses dias da série do Jurassic Park, mano. É coisa tipo de criancinha. Já com beijo gay. Um desenho de massinha. Exatamente. Desenho de massinha. Como é que pode, entendeu? Lá embaixo. Lá embaixo. Gente, pelo amor de Deus, o filme do Buzz. Eu tava muito ansioso pra assistir o filme do Buzz. Eu não assisti aí apareceu, eu também não. Aí apareceu lá, filme do Buzz, vai trazer o beijo. Vocês estão e é uma forma de... um brinquedo. Não, e fala pra mim, é uma forma de ensinar a criança brincando. Do básico. Ela de vai pondo ver, aquilo na cabeça dela. Não, e ela tá no cinema, tá ali com o pai toma um susto, a criança, eu tive pai isso não sabe como reagir. na nossa célula, que disse que levou, e aí disse que a criança virou pro pai e falou... Pai, mas isso é certo? A própria criança tinha noção. E o pai falou, eu paguei ainda para trazer meu filho para ver isso. Você entende como que a coisa tá assim? Nós cristãos estamos sendo tolhidos o tempo inteiro. E aí, por exemplo, uma pessoa que assiste a gente fala, essa mulher é homofóbica, é intolerante. Tem nada disso. É o seguinte, nós temos uma natureza. Então, assim, vamos seguir a nossa natureza, não vamos forçar. Uma criança com 5 anos, com 7 anos, com 8 anos, ela ainda não tem noção de sexualidade, ela não tem hormônios ainda em ebulição. Ela simplesmente é uma criança. E aí você vê criança... Eu vi uma situação dessa, não vou ficar dando nomes, que a criança criança de 6 anos, foi que ela me contou. De repente, os professores chegaram, chamaram os pais e falaram, a Júlia não vai... Não, era um menino. O Júlio não vai ser mais chamado de Júlio. A partir de agora é Júlia. Está difícil para os pais dele, né, descobrir isso, mas ele se vê como uma menina, tal. E aí ela falou que os pais ficaram achando aquilo esquisito. E a escola abraçou, porque acho que o medo da escola é tomar uma multa, ser segregado, olha o absurdo. E alguns pais tiraram os filhos daquela escola quando perceberam, e alguns deixaram, inclusive essa daí deixou. Aí ia ter a festinha de aniversário da Júlia nova. E aí ela pegou e foi, porque ela achou que os pais estavam sofrendo. Essa foi a história que a escola contou. Eles estão sofrendo muito com o que a criança está passando. E aí foram. Aí quando chegou lá, tudo feito para a menina, das princesas e tal. Só que aí começaram a passar aquele vídeo da criança desde que nasce. E aí eles começaram a ver que desde neném eles vestiam o menino de rosa. E aí falaram assim, não, mas... Isso foi algo construído nessa criança, porque de pequenininho... E aí descobriram que a família tinha 2 meninos e queria uma menina. E aí, assim, o problema era dos pais. É como a gente vê agora... Não sei se vocês acompanharam a filha da Angelina Jolie. Vi. Ela disse que queria ser menino, né? A Shiloh. Menino. Ela é menino. E já estava se comentando na imprensa que ela já estava... logo ela ia fazer o tratamento hormonal para virar menino. Só que eu sempre reparei que desde pequena ela só punha roupa unissex. Uma criança de 2, 3 anos, ela não escolhe roupa. Só unissex. Aí agora a menina tem... Eu acho que ela tem 13, 14 anos... Ela não quer mais andar igual menino. Agora ela anda igual uma menina linda, uma moça linda. E eu fico pensando que aquilo deu errado. Porque aquilo foi feito para ela levantar uma bandeira, na minha opinião. Era para ela levantar uma bandeira. Só que, graças a Deus, ela deixou a biologia dela falar e agora ela é uma menina. E aí eu vi um jornalista tratando ela, que é uma menina biológica, como uma trans, como se fosse um menino. O que é ser menina? Porque ela decidiu uma hora que era menina então, e agora ela voltou. Você fala, gente, é o que a Bíblia fala, que no final dos tempos vão chamar o doce de amargo e o amargo de doce. Então, assim, a educação de São Paulo, ela precisa ser investigada. Primeiro, por que os níveis de conhecimento estão tão defasados? Porque isso vai dar problema... no mercado de trabalho, que já está dando. Com certeza, não. Né? Só desse gap que teve, por exemplo, já agora de pandemia, a gente fez construção civil. A gente brinca, vai ver banheiro com invertido. A parte do box vai estar mais alta que o resto do banheiro, porque está cada vez...
E a gente fez exatas. Um aluno não sabe porcentagem. Exato. Não quer saber. Sabe. Entendeu? Esse é o ponto. Eles vão incutindo isso. Tipo, não, o importante é você se posicionar. E vai ficando na parte eu não preciso saber contar. Eu fui outro dia comprar um negócio. E na hora que a gente foi passar no caixa, o negócio custava R$100 e eu ia ter um desconto de 20. Aí na hora que a menina, falou que eu ia ter desconto, coloca aí nos comentários. Que eu ia ter o desconto de 20, eu falei assim, é 80, né? Quando eu falei isso, a menina fez o cálculo. Quando ela falou, nossa, a senhora é inteligente, né? Eu falei, meu pai do céu. O pessoal que se perde naquele negócio do troco é 20, aí você é 5. Não, aí você dá uma nota de 20. Ela fala, você tem mais 5, eu te devolvo. Não, esse do troco... Dá até pra entender. Dá até pra entender, mas esse, mano... E essa é a educação. A gente até tem alguns youtubers que brincam e falam assim, nós somos o país que deu diploma pra todo mundo não usar. Porque você não vai conseguir exercer, não sabendo o mínimo. Eu sei de casos de gente que está no ensino superior e o professor tem que dar reforço no primeiro ano de porcentagem. Eu estou tendo aula da mesma coisa que meu irmão, eu estou na faculdade e ele me ensina médio. Você tá vendo? Eu não sei se vocês aí ouviram que tá sem o microfone. O Gu citou aqui que você tá em qual série? Ele tá na faculdade. Primeiro ano da faculdade? Uma faculdade exata. E o Fê tá onde? Do primeiro do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio versus primeiro ano da faculdade. Mesma matéria. Não, e pela estatística de São Paulo, seu irmão no primeiro ano do médio vai chegar até o terceiro com o mesmo conhecimento. Aí você vai estudar, mano. Vai abrir o livro. Não, eu tive que fazer bastante... Ele não tá aprendendo, ele tá, assim, no livro tem pra ele aprender aquilo, mas não quer dizer que ele tá aprendendo. E existem escolas que estão ensinando, eu imagino particulares, existem. Mas você concorda que a segregação, ela já vem do Estado? Porque o Estado está segregando. Ele está fazendo com que os alunos que estudaram na escola dele vão possuir menos oportunidades lá na frente do que alguém que fez uma escola particular, conceituada, que às vezes tem o pai e a mãe acompanhando. E aí finge... E aí depois fala da injustiça social. A injustiça social já vem do Estado. Você joga uma cotinha ali pra fingir que fez uma ajuda. Isso, aí eu te dou uma cota. Você estuda na pública, então toma uma cotinha aí. Aí você toma uma cota e você não vai conseguir acompanhar o ensino. Ou então o ensino daquela faculdade tem que descer para você acompanhar. Por exemplo, a USP. Aqui no Brasil é a maior faculdade do Brasil. Já faz tempo que já não. Você sabe que a USP ela não fica entre as melhores 200 do mundo. Não, mas faz um bom tempo. O nosso sarrafo para educação tá bem baixo. Triste. Tá bem baixo mesmo. Hoje eu entendo meu pai. Meu pai uma vez foi brincar que eu cheguei com o boletim da escola todo 10. Eu sempre gostei muito de estudar, de verdade. E aí meu pai pegou pesado comigo. Tem gente que falou, nossa, que horror. Ele chegou e falou, nossa, tudo 10. Fez assim, seu 10 na Finlândia é 6. Nossa, falar isso pra criança, mano, ele não tá errado. E ele tá certo, ele tá infelizmente. Quando a minha filha estava numa escola particular, a professora falava para ela que não podia ensinar a mesma matéria para o aluno da escola pública, porque ele não acompanhava. Não porque ele burro, mas porque o currículo era para o aluno não saber. O currículo era fraco. Quantos minutos eu tenho? Porque eu só ia falar... Não sei se eu já posso... Não, nem tentei. Eu tô me divertindo muito. Não, eu só quero... Eu já vou abrir aqui, ó. Porque senão a gente se perde. Tem horário? Não, porque eu ia falar... Não tenho. Eu ia falar de uma outra pauta, saindo da educação. Só pra fechar a educação rapidinho, vocês viram que a educação é muito além de 1 mais 1 é 2, certo? Envolve também. Mas é o que eles estão aprendendo. Era pra ser isso, na verdade, né? Sim. Só que tá envolvendo algo muito moral. Tá envolvendo caráter, tá envolvendo religião, tá envolvendo posicionamento de vida. Então, de novo nessa tecla. Pais, preste atenção no que seus filhos estão ouvindo na escola. Você, jovem e adolescente que está assistindo a gente aqui, vai estudar um pouco mais. Vai abrir, não lê só o título das coisas, porque você está sendo influenciado. E toma muito cuidado com o que o seu professor está falando, porque ele está colocando a opinião dele, viés político ali. Não devia. E crente fala de política assim, vamos para cima. E a gente, como os deputados estaduais aqui em São Paulo, rever as diretrizes, e a gente na LESP tem um monte de projeto aí em tramitação, e quando a gente for para lá rever o que é bom, o que não é, porque tem muito jabuti aí. Tem muito jabuti sendo enfiado goela abaixo, e a gente não sabe.
Né? Dali a pouco tem uma lei que aparece ali, você nem sabia, a lei é prejudicial, mas tem que cumprir. Né? E a gente tem que abrir a boca, a gente tem que ir atrás. Tem que prestar atenção, porque enquanto a gente está, por exemplo, durante o meu dia trabalhando, você tinha citado da TV Câmara, uma vez eu deixei rodando lá. Enquanto, gente, é surreal. Uma coisa assim que, quando você vê um dia, você fica tipo, não pode ser. Enquanto você está lá no seu trabalho normal, você cabeleireiro está no cabeleireiro, você que é contador está fazendo contabilidade, você que é lixeiro está recolhendo lixo, tem gente discutindo como você vai conduzir a sua vida. Entendeu? Tem gente discutindo o que vai poder vestir, não vai poder vestir. Não, se o menino pode entrar no banheiro das meninas, isso, né? Banheiro unissex. Estão discutindo esse tipo de coisa. O que isso melhora a sociedade? Absolutamente nada, entendeu? Né? Tem gente querendo aumentar os impostos que você paga, enquanto tem gente tentando diminuir, tem gente querendo pagar a dívida pública, tem gente querendo aumentar, tem gente que está querendo... Então, você está seguindo a sua vida. Aí, do nada, apareceu uma lei. Não é que apareceu. Não, e o que a gente tem que fazer, a gente, como conservador, na hora que as leis estão acontecendo, é chamar os eleitores e contar, sabe? Eu acho que você tem que ir para a rede e falar, olha, tem tal lei e, assim, vamos mobilizar o povo. Porque o povo, ele não tem sido mobilizado. Coisa que a oposição faz bem. Porque quando eles querem aprovar alguma dessas leis que não melhorem nada, eles conseguem queimar pneu, fazer escândalo. Não é? É verdade. E vai para cima do outro deputado, exige. E a gente vai aceitando tudo assim, goela abaixo, não. Então, assim, é juntar a bancada dos conservadores e juntar ao máximo. Porque, assim, tem muita gente que pensa igual a gente, mas não tem voz. E a gente tem que ter coragem lá na Câmara de abrir a boca e ser contra. Não tem importância, a esquerda vai vir toda contra a gente, mas a gente, como se diz, a gente está sendo fiel aos nossos princípios. E se você está sendo fiel aos seus princípios, e a gente sabe que nós, como cristãos, a palavra fala, mais nos importa agradar a Deus do que aos homens, né? A gente vê quando... Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Eles enfrentaram o sistema e foram vitoriosos. À morte, eles foram vitoriosos. Eles enfrentaram o sistema, porque era política, né? A partir de agora vai todo mundo ter que cumprir essa lei. E era uma lei que ia contra Deus. E eles foram e Deus deu livramento. Então a gente está precisando que o povo de Deus se posicione. A gente não pode ter medo. Né? A gente está aqui de passagem, né? Mas a gente tem que fazer o que tem que fazer. Né? Às vezes a gente conversou de José, Daniel, para pensar, na boa, quantas coisas eles devem ter conseguido, de alguma forma, barrar de acontecer, que talvez nem seja citado. E eles não tinham medo. De que uma lei dessa voltasse a aparecer, por exemplo, tanto no Egito quanto na Babilônia. Que louco, né, mano? É verdade. Se você for olhar Daniel, ele fez o opositor, ele fez todo um lobby com o rei, né? Ah, mas olha, ele está indo contra. E ele foi o único que foi contra. Agora, você imagina se ele se acovardasse. Esther, nossa, né? Dá pra ir. Muita gente que se envolveu politicamente. Se você for olhar Davi e Golias. Golias estava ali vociferando contra o que Davi cria e não tinha um que se posicionasse. Pois é. Né? Tava todo mundo com medo. Vamos falar que Golias é o sistema. Tava todo mundo com medo do sistema. Não, ele vai engolir a gente. Era pouco e fazia barulho. Né? Ele tá chamando a gente de homofóbico, de intolerante, ele vai prender a gente, nós vamos ser cancelados, nós vamos ser bloqueados, não é possível. Davi virou e falou, o que é isso? Mano, o cara mandou... Né? E foi lá. E aí a outra pauta, que é uma pauta que eu acho interessante, é das crianças com as escolas para necessidades especiais. Então, assim, foi em setembro de 2021, que foi aprovado uma diretriz, né, para o Plano Nacional da Educação Especial. E é uma coisa que eu acho muito interessante, mas, assim, o legal é que nesse plano, o governo, veio do governo federal, para todos os estados. Ele dá opção para o pai que tem alguma criança com necessidade especial, de optar se ela quer deixar o filho dela numa escola junto com as outras crianças ou se ele quer uma escola só para necessidades especiais. Porque tem alguns tipos de deficiência que realmente precisam de um ambiente
especial. Sim. E outras têm algumas deficiências que a criança, estudando junto com as crianças sem necessidades especiais, ela consegue se incluir. Só que o que a gente... Assim, eu conversando com algumas professoras, o que elas me contaram é que é o seguinte: o pai que quer colocar a criança numa escola específica, que tem toda a infraestrutura para o filho dele, porque às vezes uma criança que às vezes tem uma paralisia cerebral severa e às vezes ela precisa de um aparelho, um oxigênio, e o professor não é preparado para cuidar dela. E ali naquela sala de aula, às vezes aquela criança fica meio que largada. E quando ela vai para uma escola especial para ela, ela tem ali toda uma, como se fala, uma equipe multidisciplinar para ajudar aquela criança. Só que os pais hoje, o que eles enfrentam? Eles têm que entrar na justiça para conseguir o direito da criança ir para aquela escola. Então, assim, eu acho que é uma pauta que a gente tem que trabalhar. O pai que quer deixar a criança dele numa sala de aula regular, é o direito dele. Mas e o pai que não quer, que quer pôr numa especial, ele tem que ter esse direito sem ter que passar pelo judiciário. Isso, às vezes. Talvez, porque às vezes o próprio professor pode provar, atestar que aquela criança tem algum problema. Não, ele é colocado uma série de empecilhos no caminho dele, que às vezes se é um pai muito humilde e não tem condição, ele vai deixar o filho dele lá. E assim, aquela criança não vai ter ganho nenhum, né? E o professor se vê também, às vezes, ali perdido. Porque ele... Então, essa também é uma coisa que a gente quer trabalhar a favor. Com certeza já existe o meio, mas tá já, então, começou em setembro de 2021, PNEE. E a gente vê que ainda muitos pais têm dificuldade de conseguir fazer valer o direito deles. A burocracia é absurda para conseguir chegar. De ter uma escola, de poder colocar essa criança numa escola especial. Não, show de bola. Show. A gente vai fazer o seguinte, Paty. A gente vai fazer uma pausa para nossa pizza, os nossos comerciais, mas tudo acontecendo normalmente. E aí, quando a gente retomar, a gente vai pegar as perguntas do Instagram. Isso. A galerinha, mano, vocês mandaram bate-bola mais rápido. Tipo, solta a pergunta, a gente responde, já pula pra próxima, pra gente ir finalizando com as perguntas da galera. Beleza. Quer fazer o comercial? Você quer... E aí, olha, eu vou deixar... O que aconteceu? Já que, mano, a gente teve uma repercussão absurda desde do programa do Mini Produtor. Lucas vai atualizar vocês aí. Olha, pra você que acompanha a gente, você viu que no programa do Mini Produtor teve seu Zé Pizzas e teve lançamento de pizza aqui. Lançamento de pizza. O seu Zé tinha lançado no programa pizza de costelinha defumada, molho barbecue. Tava testando e a gente falou, mano, isso aqui tem que tá no aplicativo. Ela tá aqui de novo. O cheiro tá maravilhoso. Não, lançou a pizza e falou, testa aí, vê se é boa pra gente incluir no cardápio. E a galera falou, mano, precisamos disso aqui também, pelo amor de Deus. E aí vocês pediram, a galera pediu e o Zé falou, então é isso. Pizza de costelinha com molho barbecue. É sério, se você não comeu, você vai ficar só vendo a gente aqui, fazendo os olhos revirando assim, fazendo... que delícia. Olha, agora, antes não tava no aplicativo. Agora tá. Agora já tá. Vocês pediram, já chegou no aplicativo. Não, e o seu Zé, ele é demais. Eu vou falar por que ele é demais. Primeiro, porque é a melhor pizza da Zona Norte de São Paulo. Segundo, porque tem borda de chocolate e você pode pedir pelo aplicativo. Terceiro... porque ele tá lançando esse sabor especial e hoje, quinta-feira, você que tá assistindo, hoje, vai lá no aplicativo, seu Zé Pizzas, e essa pizza de costelinha, pra você experimentar, ele tá te dando R$20 de desconto. Meu Deus! 20, tá bom? Para. 20 pra você de desconto, tá bom pra você? Você quer mais? Você quer que eu vá entregar a pizza na sua casa? Olha isso aqui, meu querido. Mano, não dá, mano. Isso é muito lindo. Isso é uma obra de arte. Isso aqui tinha que estar no Museu do Amanhã, pelo amor de Deus. Então vamos lá, ó. Vou servir assim, daqui, pode ser, você nunca pediu o seu Zé? Pode. Tem um aplicativo. Vai na lojinha do seu celular, seu Zé Pizzas, faz seu pedido e tem um cupom de desconto, manda pizza. R$12 de desconto. Só que o seu Zé, ele é tão demais com você que ele quer que você experimente esse sabor. Então, nessa pizza aqui, você tem R$20 off. Hoje, tá, gente? É hoje. Você que tá assistindo ao vivo, você tem as suas regalias aí também. Se você tá assistindo no outro dia, pode ser que não esteja mais, se você tá assistindo no outro dia. Então, dá uma conferidinha no aplicativo. Dá uma conferidinha. Obrigada. Seu Zé Pizzas. Meu, eu tô babando, de verdade. Eu tô falando e vendo ele cortando um pedaço. A boca está enchendo de água. Aqui é frango, bacon e Filadélfias. Mano do céu. Pera aqui, galera. Deixa eu pegar meu pedaço de barbecue. Na verdade, eu vou comendo rapidinho enquanto você fala dos outros patrocinadores. Você vai comendo? Oi? Mostrar a pizza de novo? Mano, vou mostrar a pizza de novo. Olha, enquanto ele mostra,
Olha essa daqui. Essa aqui que é Mano, é verdade, tem catupiry ainda. Eu tinha esquecido essa aqui a parte já pegou um pedaço, tá? aqui, Mas ela vem costelinha, ali, barbecue, catupiry e cebolinha. E olha essa daqui. Essa combinação é maravilhosa. Mano, essa daqui é... Olha essa aqui, ó. Isso aqui... Meu, é sensacional. Tá até iluminado. Você quer luz que vai vindo do céu? Rapaz... Ó, você já pegou o pedaço. É lógico que eu peguei. Você acha que eu vou ficar moscando aqui? Pizza de seu Zé, ela não dura muito tempo na bandeja, não. Ela acaba rápido. Vontade, pai. Lembrando pra você, ó, que a gente tá falando do episódio que teve com o mini produtor. Aquele episódio teve um patrocinador especial que foi a Cuti Cuti Moda Infantil. E é Diana. Que é a moça Diana. Cuti Cuti Moda Infantil. Roupinhas do recém-nascido há 12 anos. Pode colocar a imagem na tela aí? Porque hoje tem a parte 2. Porque a gente fez no episódio uma brincadeira, a gente falou com o mini produtor, falou que ia mandar roupinha, não sei o quê. E a Cuti Cuti Moda Infantil mandou roupinhas lá pro menino, filho do mini produtor, o bebezinho Noah. Então o bebezinho Noah agora é... Tá um vídeo aí? Tá rolando vídeo aí, senhor Felipe? Será que vai rolar? E agora, ó, mano, Cuti Cuti Moda Infantil está alcançando todo lugar. Mano. Tem produção, tem entrega. Você pode fazer seu pedido online, tem aí na tela que daqui a pouco vai voltar. Vai lá. Tá com som isso aí? Não. É o outro. Qualquer um, pode ser esse daí. Aí eu vou falar. Esse aí é só um menino... Aparece a roupa nele. O outro é propaganda. Boa, aí, ó. mano. Não é esse não, era o outro, mas pode ser esse. Esse aí é da hora, que esse é o Recebidos. Ah lá, é a família lá do mini produtor recebendo Cuti Cuti Moda Infantil. Você pode receber Cuti Cuti Moda Infantil na sua casa. Do recém-nascido aos 12 anos. Você pode comprar pra dar de presente pra outra pessoa também. Tá tendo muito chá de bebê aí, hein? Olha, e eu não sabia, eu não sou pai ainda, um dia eu serei, mas eu não sabia, a moça tava abrindo lá a roupinha, ela tava mostrando a importância de um tecido de qualidade. Moça Paty, que já foi mãe, deve saber do tecido, não pode ser aquele de poliéster que fica dando bolinha, machucando a criança. Então, Cuti Cuti Moda Infantil é tecido que não machuca a pelezinha do seu bebê. E ela me mostrou ainda que tem uns botões secretos lá, que você abre a roupinha muito mais fácil para trocar a fralda. Eu não sabia dessas coisas, não. Imagina, você tem que tirar toda a roupa da criança para trocar uma fralda? Não, Cuti Cuti Moda Infantil já pensou nisso. Tem um botão secreto. Você abre ali o botão, troca a fralda, volta a criança. Macia. Que é um assunto que te interessa agora. Ah, ainda não. Calma aí, agora não me interessa ainda não. Eu me interesso assim por curiosidade, mas ainda não, vamos com calma. Mas eu tô deixando a Cuti Cuti, daqui a pouco vai nascer, daqui a pouco não, né? Eu não vou ficar profetizando. Não, calma. Ingrid, opa! Tá profetizando. Não, mas é sério, galera, ó, fica aqui perto da Zona Norte de São Paulo, você que mora aqui na região, você pode, tem um endereço, volta lá, o endereço do Instagram, @Cuti Cuti Moda Infantil. Vai lá no Instagram, você pega o endereço certinho, fica ali na Avenida Santo Inês, faz uma visita, vê, pega ali na mão, você vai ver a qualidade da roupinha. Se você tá procurando alguma coisa, tá nesse momento, eu sei que vai ser importante. Você mora longe e quer Cuti Cuti Moda Infantil? Ela pode chegar até você. Manda uma mensagem no WhatsApp ou direto pelo Instagram. Eles fazem entregas, acho que pro Brasil inteiro e daqui a pouco para o mundo. Sei lá, né? Vai aqui. Não, deixa eu morder um pedacinho aqui antes. É borda de chocolate, o seu Zé é incrível, né? É que eu quero um pedaço. Rapaz, tá muito gostoso. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Deixa eu ver. Pode ver. Pode? Ó o Lucas aqui, ó. Você já foi em algum podcast que tem pizza? Esse é o primeiro. É o primeiro e único. Primeiro e único. Não tem outro que tem aqui. Seu Zé, você é demais. Hugo, vê um guardanapo pra gente, por favor. Obrigado de coração. Nossa, galera, seguinte... Nosso outro patrocinador alimentício também, Ciandiamo, que nos acompanha aqui mamma mia. nas outras gravações. Tá aqui, ó, sensacional, salgados, tem massas, tem canelone? Tem canelone, lógico que tem. Você pensou em massa, pensou Ciandiamo. Tem até pastel. Lasanha ali na foto para lasanha também, Ciandiamo, comida italiana, massas topzeiras pra você. Você que tem um grupo pequeno, ali é o lugar pra você comprar o seu lanche, ó, salgado ali, pra abençoar o irmão. 10% de desconto se você mandar mensagem no WhatsApp falando que veio pelo MandaCast. E a gente também tem a Elos. Meu Deus. O que foi, Lucas? O que tá acontecendo aí? Você tá orando? Olha, é obrigatório, gente. Você não pode pedir pizza salgada sem borda de chocolate. Agora isso aqui virou lei. Agora não faz mais sentido pra mim. Vira errado. Eu olho borda assim, meio pequenininha, sem chocolate, eu fico triste agora. Aqui borda tem que ser de chocolate. Ó. Esse frango e esse bacon. Ó. Qual é o nome da sua loja que eu esqueci? Seu Zé Pizzas. Loja Elos. Elos, você que está procurando produtos variáveis, utilidades, produtos de limpeza,
Ô, Gus, você trabalha na Elos. Pra comer pizza. Prato pra comer pizza, prato descartável pra fazer festa de aniversário Copo de filho. pra beber um refri comendo pizza. Isso aí. O refrigerante tem refrigerante? Também. Tem. O que mais tem lá na Albertina? Doce de tudo qualquer tipo, salgadinhos de tudo qualquer tipo, meu. Tem até sneakers de bacon. Qual que o pessoal inventa? Salgadinho, ficou sabor bom esse pizza. sneakers de bacon aí? Você acha lá na Elos sneakers de... Não ficou. Não, é igual. O Você sabor... tem que vender o que tá lá, aí você fala que não ficou... Não, mas sempre tem uns curiosos que compram. Ah, isso aí. Vai lá. Tem a Elos da Água Fria, que é ali próximo... Da Água Fria, né? Do Poço Ipiranga, que é ali pertinho. E na rua Larival G.A. Sanches, número 70. E na rua Antônio Joaquim de Oliveira, número... 279. 279A. Aí você vai ser atendido pelo Mano Gustavo. Sensacional. Atendimento de lá é ótimo, né, Gu? Você manda muito? Ninguém nunca reclamou? Show de bola. Porque quem não gostou nunca mais voltou na loja, né? Com o pessoal... Você quer conversar? O Gustavo tá lá pra te atender. Eu esqueci de algum patrocinador, que essa pizza às vezes me dá amnésia. Não, o que você precisa estar sabendo, ciente Deixa eu terminar se rapidão. andiamo salgados, não só salgados, massas frescas e molho de tomate muito gostoso. Seus é pizzas. E ó, você que tá assistindo ao vivo, aproveita hoje, de verdade, tá com R$20 de desconto nessa pizza de costelinha pra você experimentar. É um brinde do seu Zé pra você experimentar essa pizza, se apaixonar e só pedir ela. E borda de chocolate, não se esqueça, tá? Loja Elos Variedades e Cuticute moda infantil. Você já vai querer mais Roupas. Olha, ela falou e elas estão lançando uns tênisinhos. Volta na foto aí, tem tênisinhos maneiros, viu? Eu acho que eu ia dar pro meu filho o estilo sapatênis, pra ele ficar estiloso. Por que ele citou filho de novo, pai? Tem aquele All-Star, mas o sapatênis é muito Tá muito chique. Olha lá, é que você consegue enxergar na esse foto. assunto, Por hein? que você tá falando que você vai dar um sapatinho pro seu filho? Não, é porque... Você vai ser papai? Eu não vou ser papai, mas esses dias Ele já tá pensando na educação do filho dele. deu uma atrasada esses dias aí no ciclo menstrual. E aí deu uns 10 dias na Índia, aí ela começou, mano, eu acho que eu tô grávida. Eu, meu Deus do céu, não faz isso. Não brinca com isso. A gente passou 10 dias de pura tensão. Lucas voltou a jejuar. Voltei a jejuar. E ela falou... Nossa, "Foi." você resiste. Eu, glória a Deus. Caramba, aquele dia eu fiquei aliviado. Olha, meu Deus. bora pra ir voltando, senhora Paty. Pra gente aproveitar o tempo que já tomamos muito do seu tempo. Não, já estamos encerrando, né? Jogo rápido, tá? Tá bom. Jogo Deixa eu só rápido. dispensar essas pizzas aqui. Tem assim, obviamente... Você vai comer pizza também, né? Quando terminar de orar, hein? Pode guardar uma ele coisa. tá assim, obrigado, Ele meu tá Deus, aqui, ele ó, tá aqui, tá. obrigado. Oh, meu Deus, não deixa eles comerem tudo. Peraí, deixa eu só passar tudo aqui pro... Pode ir explicando. Olha, tem algumas perguntas que a gente já passou pelo assunto. Aí a gente vai dando uma contornadinha nelas. Tem algumas perguntas que se a gente dá pra ficar uma DaCast inteira em uma pergunta aqui só. Então, vamos tentar ser mais sucinto, porque tem coisas interessantes aqui, hein? Vamos lá, primeira pergunta. Fundos para campanha eleitoral. Isso é um direito, acho que você, não sei se isso já chegou até você ou não. Não. Se você vai ter ou não, se você acha certo, você usaria. O que você acha sobre fundos e o que você tem em mente? O que eu acho, o fundo partidário que foi colocado, eu acho um absurdo, um exagero, porque tem partidos que nem têm candidato, mas entram para pegar o fundo partidário, né, o fundo eleitoral. Eu acho isso que é uma falta de respeito com as necessidades do país. Eu acho que um certo fundo, porque agora você não pode mais ter ajuda privada, né? Tem que ser só pública. Só aproximar o microfone. Só pública. E eu acho assim, teria que ser feito com parcimônia, né? Mas... É meio exagerado, então. Exatamente. Beleza. Segunda, por que se aventurar na vida pública, política agora? Eu acho que isso a gente passou sobre isso, né? Já tinha algumas experiências, Já, aí uma pessoa veio lá, insistiu, exatamente, falou, e é aquela coisa, né? Você vai se caiu na tua mão fazer, não se omita, faça. Exatamente. Da hora. Terceira, a gente já falou de alguns, mas propostas e projetos reais que você já tem ideia. Tipo, dia 1 vai começar... Vou começar por onde? Dia 1 eu vou primeiro ver o que está sendo votado, o que já está... Em andamento, né? Em andamento, Pra não começar nada novo e deixar o que já está no meio para trás. E outra coisa, às vezes tem coisas boas que estão sendo engavetadas e coisas ruins que estão para ser aprovadas. Entendi. E trazer isso para os eleitores. Então, legal. Né? Aquela coisa de fazer o mandato em conjunto com os eleitores. E aí colocar nas redes sociais o que achar que é ruim, colocar e, gente, isso aqui vai nos prejudicar ou isso aqui é bom, tem que ser aprovado. Da hora.
Quarta, essa aqui é interessante. PEC da bondade. Algumas semanas, meses atrás... Foi necessário. Foi aprovada uma PEC da bondade. Que eles chamam maldosamente de PEC... do desespero? Maldosamente PEC da bondade. Mas que foi necessário. Se foi obrigado a fechar o comércio, as pessoas tiveram o meio de vida delas arrancados, né? Porque tem gente que não tem um dinheiro na poupança. Tem que vender aquele cachorro quente. Se não vender, vai passar necessidade. Então, você não pode... tirar o sustento da pessoa e depois não vir com ajuda. Pela continuação da pergunta, eu imagino que a pessoa perguntou mais num sentido de por que agora? Porque foi um projeto do Bolsonaro, por que agora, perto de campanha política, não foi tipo uma apelação para... Porque a pandemia aconteceu agora. A gente está pós-pandemia. Né? A pandemia aconteceu agora e tem gente que está tentando se recolocar. Tem lojas que faliram. Você tem que esperar passar a eleição para como você exatamente. Não, é assim, sinceramente, Tá aí é você realmente ter um olhar muito enviesado e não tá pensando no seu semelhante, né? Certo. Próxima, acho que a gente já falou também sobre o que de fato faz um deputado estadual. Legal, isso a gente já passou. 6. É que a gente foi conversando antes de ver as perguntas. Exatamente. A gente não sabia o que ia ter, então... Da hora. Que a gente já passou, nem precisa... Legal. 6. Caso eleita, você tem direito a uma série de verbas, montar equipe, algumas coisas para fazer nesse sentido. Como você pretende usar isso? Você abriria mão de alguma coisa? Eu acho que assim, o que der para abrir mão, você vai abrir, mas o que for essencial, você vai ter que ter. Então, eu acho assim, até porque eu nunca fui para um cargo desse eletivo, tem coisas que eu nem consigo responder agora. Mas é lógico que a gente vai fazer o que está dentro da lei fazer e o que é essencial para você fazer um bom mandato. Tops. É não ver o mandato como uma oportunidade, né? Sim, sim. Tem expressões bem legais que mostram que... Eu não lembro agora quem foi, um cara que eu sigo. Ele tem um posicionamento político muito legal. E ele mostra que todos os candidatos, todos os políticos, eles têm que ter a compreensão de que eles não estão numa posição de rei, de realeza em relação ao Brasil, mas de serviço. Entendeu? De serviço. Isso que você está falando, trazendo para o que a gente nem conversou sobre isso, mas que agora está bem propício, quando eu fui síndica. Então, eu cuidava de um dinheiro que eram dos moradores. O dinheiro não era meu. E eu tinha que fazer o melhor possível com aquele dinheiro para um bem comum. E a gente revitalizou, reformou, fez um monte de coisa que precisava. No final, deu uma conta alta, porque era o que se precisava fazer. Do que precisava fazer, a gente enxugou. Tem que fazer, mas vamos fazer com cuidado, né? O melhor custo-benefício. No final, deu um valor, uma soma bem alta, que todo mundo pagou em 5 anos, escalonado, até chegar no valor mínimo. Mas teve gente que falou que você roubou, você desviou. Pessoal, né? Sabe aquela história? Acuse-os do que você é. E aí eu fiz uma auditoria. Eu pedi auditoria das minhas contas. Essa parte, tudo voltando, tem o link aqui embaixo. Essa parte da história e você, acho que eu não conheço nenhum síndico que tenha pedido auditoria das próprias. De si mesmo, mano. Porque ter muita certeza do que porque é o né? seguinte, entre o benefício da dúvida de alguém acreditar, porque assim, muitos não acreditavam que eu tinha roubado. Mas só porque ficava um ponto de interrogação. Mas muitos não acreditavam porque assim, se você já não está aumentando aquele valor há muitos anos, o condomínio só melhora, está tendo qualidade, tipo, de onde você está roubando? Então, quem tem bom senso vê isso, mas quem é maldoso, porque tinha uma situação toda política que o pessoal depois vê nesse link. E aí eu falei, se eu não fizer auditoria, eu dou o benefício da dúvida para os maldosos. E deixar o ponto de interrogação. E aí eu fiz auditoria e, graças a Deus, deu tudo certo, né? Como está ali, não foi encontrado nenhuma irregularidade. E eu lembro muito daquele versículo que fala que quem é fiel no pouco... Vai colocar no muito. Né? Então, não vai ser diferente com o meu mandato. Em nome de Jesus. Amém. É doido, administrar dinheiro é complicado. Igual a gente até falou da parábola dos talentos. Tem gente que vai receber a mesma quantidade e faz uma coisa. Outra não faz nada. Outra transforma aquilo em muita coisa, muita melhoria. Sim. Da hora. Outra a gente já falou também, quantos votos você precisa para se eleger.
Eu acho que é esse valor, porque assim, eu não estou muito ligada nisso, enquanto os votos, porque assim, seja lá os votos que vão precisar. Então assim, eu vou fazer o meu melhor e vamos ver o que Deus tem. Você foca no número, acaba perdendo o senso do propósito, né? Aí você acaba, tipo, falta um 1.000. Aí você começa, falta... Não, sim. É melhor pelo... Da hora. 8. Essa daqui vamos tentar ler e depois a gente tenta entender o que tá certinho. A inoperância legislativa, ela não acontece por falta de dinheiro. Com um salário de cerca de 25 mil reais, o parlamentar estadual, ele ainda pode gastar mais não sei quantos, 30 e poucos mil por mês com despesas como aluguel de sala comercial, combustível, correio, um monte de coisas assim. E a cota para contratar funcionário é de cerca de 160 mil reais mensais. Você acha isso necessário? Igual você falou, tem coisa que é necessário, mas você acha que isso é necessário? Isso é um exagero? Eu acho que é um exagero. A gente viu, eu não sei se vocês acompanharam, o STF quer dar um aumento para si próprio de 18%. Né? O salário deles vai chegar perto de 50 mil. Assim, são com os deputados. Quem que faz os salários? São eles próprios. Então, eu acho... trabalhando muito, não tá? Não é? Por que a gente não faz então, isso? Assim, vamos fazer uma reunião. Tem países da Europa que a pessoa não ganha. O serviço é praticamente voluntário. Acho que tem uma ajuda de custo. E acabou. E assim, infelizmente no Brasil, o político se vê como rei. Né? É quase uma casta, né? É quase uma casta à parte. Triste. 9. Você abriria a mão do seu mandato se você tivesse que, entre aspas, dançar conforme a música? Eu imagino que ela perguntou no sentido de... Sim, se eu tiver... tipo, ou você se corrompe ou você continua, né? Talvez acho que seria esse tipo de coisa. Eu não penso nem no corrompe, porque eu acho que isso já seria o extremo. Mas naquele lado de... falhos. Exatamente. Você precisa chegar num fim que você sabe que é o certo, porque você tem princípios. Só que você, por ver que o meio ele já é corrupto, você fala assim, não, para eu alcançar um fim que é justo, eu preciso fazer desse jeitinho. E nesse caso, acho que é nesse. Nesse caso, eu tô entrando crendo que o Senhor vai dar um escape. Porque, às vezes, eu coloco nas minhas orações, eu falo, meu Deus, o que o Senhor quer de mim lá? Porque a gente sabe o meio que é. Mas eu penso que Deus vai dar um escape para a gente fazer o melhor. Né? E eu não sei, eu penso que Deus vai colocar pessoas ali, que eu não vou estar pensando o que eu penso sozinha, que a gente vai ter alguma forma de sair desse buraco. Porque isso que você está falando, se abriria a mão, se você... Sim, a gente abriria a mão, mas... Eu não penso que seja o que Deus quer. Porque senão a gente vai sentar e chorar. Tipo, tentei e não deu. Sabe aquela coisa? Sim. Tentei e não deu. Gente, olha, sinceramente, vão todo mundo chorar e ir pro Muro das Lamentações que vamos ser engolidos. Né? Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito. Eu não creio desse jeito. Sim. Eu acho que Deus, ele dá estratégias quando a gente quer ir atrás e a coisa vai dar certo. Eu espero que o presidente consiga também, né? Começar a colocar em ordem lá em cima também, porque a coisa já vem lá de cima. E a gente aqui em São Paulo, que Deus prepare um exército bom de pessoas. Amém. E que a gente possa, daqui 4 anos, falar assim, olha, gente, tá dando certo, que sabe? Legal. Tá dando certo. Da hora. Uma que a gente... Tem mais 2 só. Uma a gente já falou bastante sobre... como você pretende se posicionar na educação quanto a um monte de ideologia de gênero que tem sido abordada, esses assuntos, eu acho que a gente falou bastante sobre eles também. Sim. E a última ainda é sobre educação, nesse caso a gente não falou, sobre educação básica no estado de São Paulo. Você acha que a gente vai mais para um cuidado psicológico ou um cuidado disciplinar? Se tivesse que escolher uma para focar. Acho que a gente conversou que é o conjunto, né? A gente falou que é o conjunto, mas é para responder aqui. Mas o fato do aluno não saber ler e escrever... já faz com que o resto já fique totalmente corrompido. Então, assim, a gente tem que dar o direito desse aluno saber interpretar um texto, sabe? Saber fazer conta, porque isso vai ser bom para ele não ser enganado, sabe? Vai dar liberdade. Um aluno que sabe ler, escrever, interpretar um texto, ele já tem liberdade para pensar por si só. Vai promover uma mudança psicológica. Exatamente. Ele vai conseguir até ler a Bíblia direito. Entendeu? Né? Uma falta de cuidado disciplinar gera um monte de danos psicológicos. Exatamente. Exatamente. E vira um ciclo. Vira um ciclo. Sim, sim.
Tem mais dessa? Das perguntas aqui acabou. Mas tem muita coisa pra falar ainda. Ah, mas a gente ficou... Até a campanha, tem uma campanha... Até quando é a campanha? 2 de outubro é eleição, né? 2 de outubro. 2 de outubro é eleição e a campanha já começou. Então são 45 dias de campanha. 45 dias 45 dias de campanha. Da hora. Se você não prestou atenção, você vai reassistir esse podcast aqui, galera. Porque isso aqui foi uma aula muito importante. A gente precisa prestar atenção. O cristão fala assim de política. Se eu pudesse escolher uma parte da gente, era isso. Exatamente. Repete pro pessoal olhando pra essa câmera aqui. Só propaganda. Patrícia Belli, 51888, a síndica do Bolsonaro. Olha lá. Patrícia Belli, 51888, a síndica do Bolsonaro. Top demais. Uma sonoridade ótima, eu gostei. Ficou bom, né? Ficou bom. A síndica do Bolsonaro, 51888. Uma boa ideia. Vamos começar a treinar já e fazer acontecer. Isso aí. Eu espero de verdade que você tenha saído pelo menos incomodado, tipo, caramba, então eu preciso saber de política? Você precisa. Rapaz, sério, se você não sabe, é o que a gente falou, tem gente decidindo coisas da sua vida por você. Aí depois você vai falar, não, mas ninguém ou você conduz, ou você conduz ou você é conduzido, né? Exatamente. Sempre que você vê também alguém militando, fazendo um barraquinho, pergunta e tenta ir um pouquinho mais a fundo. Tenta levar a discussão um pouquinho mais. Se qualifica. A gente falou que os filhos das trevas são mais presentes que a luz. Porque eles então, falam, vamos tentar reverter isso daí. Se qualificar, estudar e se envolver com coisas Procura a gente, se quiser informação. Aí, ó. Já era. Obrigado mesmo, viu, Paty? De verdade. Eu que agradeço vocês. Foi da hora. Eu gostei demais. Eu curti também. Viu? A gente conversando sobre política e ir embora aqui. Dá pra falar muita coisa. Que a gente não quer cansar. Ainda vai falar muita coisa. Então. Vai. Deus te use demais, viu? De verdade. Deus amém. Acompanhe toda a trajetória. A gente tá torcendo de verdade. Ali a intercessão não para, glória a Deus. É diferenciado. Fluiu mais. Que Deus abençoe nossa cidade, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Glória a Deus. Obrigado, família. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. Não esquece de seguir todo mundo que a gente falou aqui. Deve ter aparecido as caixinhas também. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 3 horas, com mais Manda Cash. Fiquem com Deus e é nóis. Solta o som, DJ Diogo.